Shinpei acabou de ter um sonho estranho sobre sua amiga de infância, Ushio. No sonho, ela pediu para ele voltar para sua cidade natal e proteger sua irmã mais nova, Miu, porque ela não podia voltar com ele. Quando Shinpei estendeu a mão para Ushio, ele de repente acordou, encontrando-se acidentalmente batendo o rosto no grande enredo da garota sentada à sua frente. Naturalmente, ela o esbofeteou. Shinpei estava confuso com o sonho, mas tentou manter a calma. Enquanto organizava seus pensamentos, viu sua cidade natal, a ilha Hitogoshima, surgindo à vista. Fazia 2 anos desde a última vez que esteve lá. Depois que o barco atracou, ele voltou para a ilha, notando que era dia 22 de julho. Enquanto ele caminhava, Miu, a irmã de Ushio, veio em alta velocidade em um carro, dirigindo de forma imprudente. Ela acabou caindo no mar, mas Shinpei rapidamente a puxou para fora. Eles conversaram, embora Shinpei não tivesse muito a dizer sobre a cidade, já que não tinha saído muito. Continuaram falando sobre coisas aleatórias até chegarem em casa, que também era o local do funeral de Ushio. No funeral, muitas pessoas seguravam lírios-aranha vermelhos, lembrando Shinpei de quando seus pais morreram há 10 anos. Depois, ele foi adotado pela família de Ushio, e para ele, Miu e Ushio eram mais do que apenas amigos. Eles eram família. Shinpei uma vez prometeu cozinhar curry para Ushio, mas agora isso nunca aconteceria. Ele ouviu pessoas dizendo que o corpo de Ushio seria autopsiado para investigar algumas coisas. Um súbito flash de luz o distraiu, mas ele não conseguiu descobrir de onde veio. Antes que ele pudesse pensar mais sobre isso, seu melhor amigo, Su, veio correndo, chorando enquanto contava a Shinpei que Ushio se afogou ao tentar salvar uma criança. Quando o carro fúnebre chegou, Shinpei se perguntou por que o pai de Su queria realizar uma autópsia quando parecia claro que Ushio tinha apenas se afogado. Su disse a Shinpei para ficar de olho na garotinha que Ushio tinha salvado, Shiori. As pessoas assumiram que sua expressão vazia era devido ao choque do acidente. Durante o funeral, o padre pediu a Shinpei para ajudar a carregar o caixão. Sui decidiu contar tudo a Shinpei naquela noite. Mais tarde, quando Shinpei chegou em casa, ele cozinhou para Miu e seu pai, tio Alan. Enquanto isso, outra Miu estava do lado de fora, olhando para dentro da casa. Um policial que passava notou Miu do lado de fora e achou estranho que ela não estivesse dentro. Naquela noite, Su revelou o verdadeiro motivo da autópsia de Ushio. Encontraram marcas no pescoço dela, sugerindo que ela pode ter sido estrangulada, e não apenas afogada. Somente a polícia, Sur e a família de Miu sabiam disso. Miu então deu a Shinpei um colar que Ushio havia deixado para trás. Ela o abraçou, chorando pela morte da irmã, e prometeu descobrir quem era o responsável. Ela decidiu que não choraria mais, acreditando que era isso que Ushio teria desejado. Enquanto Shinpei estava sentado ali, segurando o colar, velhas memórias voltaram. Ele não podia acreditar que Ushio tinha guardado. Na manhã seguinte, no dia 23 de julho, Shinpei foi à loja do tio Alan para ajudar Miu com o trabalho. Um cliente de repente perguntou se ele tinha encontrado a pessoa que estava procurando, mencionando uma mulher de óculos e uma trama enorme. Shinpei não se lembrava disso e descartou como divagações de um homem bêbado. O policial local, Tetsu, que também era parente da família de Miu, entrou para tomar uma bebida. Miu perguntou por que ele não tinha sido visto no café da manhã, e Tetsu mencionou que a família da garotinha que Ushio salvou havia desaparecido misteriosamente. As pessoas especulavam que eles poderiam ter fugido devido a dívidas. Miu saiu correndo, e Shinpei correu atrás dela. Ele a encontrou perto da casa da família, onde Miu revelou que, há uma semana, Shiori começou a agir de forma estranha. Enquanto estavam na montanha pegando insetos, Shiori afirmou ter visto alguém que parecia exatamente com ela. De repente, um caçador chamado Jinjiro apareceu e mencionou algo chamado Doença da Sombra. Ele explicou que durante a guerra, as pessoas afetadas viam sua própria sombra e depois morriam por causa disso. Segundo a lenda, elas tinham que ir ao santuário de rito para a purificação. Depois que Jinjiro saiu, Miu admitiu que acreditava na doença, porque 3 dias antes de Ushio morrer, ambas as irmãs viram a sombra de Ushio aparecer bem na frente delas. Shinpei tentou manter a calma, e lembrou Miu de sua promessa de não chorar. Eles decidiram ir ao santuário de rito para a purificação. Quando chegaram, o lugar estava deserto. De repente, Miu viu uma figura se movendo por perto e puxou Shinpei para investigar. Eles não encontraram nada, e o caminho à frente levava a ruínas perigosas que não podiam entrar. De repente, um tiro ecoou. Shinpei correu para ver o que tinha acontecido e encontrou a mulher do barco deitada ferida. Ela tentou dizer algo, mas foi baleada na cabeça antes que pudesse terminar. Shinpei então viu Miu sendo capturada por sua própria sombra, que atirou e matou a verdadeira Miu bem na sua frente. Antes que pudesse reagir, Shinpei também foi baleado. Num piscar de olhos, Shinpei acordou de volta no momento em que acidentalmente bateu o rosto no plano da garota. Ele levou outro tapa, exatamente como antes. A garota perguntou se ele estava bem, mencionando que ele estava gritando enquanto dormia. Shinpei a reconheceu como a mulher que havia sido baleada em seu sonho, mas decidiu não fazer muitas perguntas. Ao verificar seu telefone, percebeu que era apenas 22 de julho, o dia antes dos eventos no santuário. Confuso, ele se viu lendo uma história de um autor chamado Nagumo, sobre uma garota que acreditava que as pessoas ao seu redor estavam sendo substituídas por cópias. Isso explicava seu sonho estranho.
De volta à praia, Shinpei tentou se livrar do sonho, mas quando Miu correu em sua direção de bicicleta, parecia déjà vu. Depois de puxar Miu do mar novamente, ele percebeu que os freios da bicicleta dela tinham sido cortados, assim como antes. Os eventos começaram a se repetir. Ele encontrou o tio Alan novamente, participou do funeral de Ushio e ouviu que Ushio pode ter sido estrangulada. A luz misteriosa piscou novamente, e mais importante, lá estava Shiori. Shinpei lembrou que a família dela desapareceria amanhã. Se tudo estava se repetindo como em seu sonho, isso significava que as sombras eram reais. Naquela noite, enquanto jantava na casa do tio Alan, Shinpei começou a se preocupar que Ushio realmente tivesse sido morta por sua sombra, e que Miu também pudesse estar em perigo. Sentindo-se inquieto, ele saiu para tomar um pouco de ar fresco. Para sua surpresa, ele viu o oficial Tetsu conversando com Miu do lado de fora, mas ele sabia que a verdadeira Miu estava dentro e não estava usando o uniforme. Esta falsa Miu de repente atacou, esfaqueando o policial até a morte. Em seguida, ela tirou uma foto dele, copiando sua sombra. A versão sombra de Tetsu então se livrou do corpo do verdadeiro policial. A sombra Miu disse-lhe para entregar sua arma, mas ele sugeriu que ela a levasse para dentro e lidasse com a verdadeira Miu lá, sabendo que um tiro seria muito barulhento agora. Naquele momento, o telefone de Shinpei tocou e a sombra de Miu rapidamente correu e o esfaqueou no pescoço. Ele não conseguiu reagir a tempo, e enquanto estava morrendo, sentiu sua alma começar a se afastar como se estivesse viajando no tempo. Ele ouviu uma voz dizendo para proteger Miu. De repente, ele se viu de volta em 22 de julho, bem quando estava saindo do barco. Ele percebeu que a voz era de Ushio. Quando Miu veio correndo em sua direção, ele se moveu para bloqueá-la, fazendo-a cair na água. Como Shinpei não sabia nadar, Miu teve que pular e salvá-lo. Enquanto isso, a garota do barco estava em uma árvore digitando no diário do seu telefone. Ela notou alguém entrando furtivamente no funeral de Ushio. Naquela noite, Shinpei ligou para o oficial Tetsu e mentiu sobre uma briga no bar para mantê-lo longe da sombra Miu, mesmo que isso significasse ter problemas por falso relato. Depois disso, ele colocou o telefone no modo avião, para que não tocasse como antes. Sabendo exatamente quando a sombra Miu apareceria, ele instalou uma câmera escondida para capturá-la em vídeo. Quando voltou para dentro, percebeu que um dos olhos havia mudado de cor. Mais tarde, ele ouviu Miu tomando banho silenciosamente, então foi verificar e ela gritou com ele, o que confirmou que ela estava segura. Na manhã seguinte, Shinpei verificou o telefone e descobriu que ele havia gravado a sombra Miu na noite anterior. Ele mostrou o vídeo para Miu, que ficou chocada ao ver que as sombras e a chamada doença das sombras eram reais. Shinpei perguntou se Ushio realmente viu sua própria sombra antes de morrer, e Miu confirmou, pensando que a sombra poderia ter sido a responsável por matar sua irmã. Preocupada com Shiori, que também viu uma sombra, Miu queria verificar como ela estava. Mas Shinpei insistiu em ir sozinho, deixando Miu em casa. Ele foi até a loja da família de Shiori, mas estava fechada como antes. Ele encontrou um vizinho que também estava confuso sobre a loja estar fechada, então ambos foram verificar. Eles bateram e tocaram a campainha, mas ninguém atendeu, então entraram pela porta destrancada. Lá dentro, a TV ainda estava ligada e a mesa de jantar estava intocada. Shinpei encontrou duas marcas escuras semelhantes às deixadas pela sombra do oficial Tetsu. Ele decidiu verificar o andar de cima, pensando que as marcas pertenciam aos pais de Shiori. Quando ele foi acender o interruptor, percebeu Shiori parada atrás dele. Ele sabia que era a sombra dela, mas agiu como se nada estivesse errado. No entanto, a garota sombra começou a ficar agressiva, mas nesse momento o vizinho chamou, fazendo a sombra fugir. Percebendo que precisava agir rápido para salvar essa garota do barco, Shinpei foi procurá-la, lembrando que ela tinha uma mala grande que deveria destacá-la. Ele perguntou em várias pousadas, mas ninguém se lembrava dela até ele mencionar que ela tinha um enredo enorme e massivo. Infelizmente, eles só sabiam que ela havia passado por lá e não sabiam para onde ela foi. Frustrado, Shinpei voltou para a loja do tio Alan, onde Miu tinha acabado de aparecer. O policial Tetsu também chegou, chateado com o falso relatório, mas eles rapidamente mudaram de assunto. Eles falaram sobre como a família de Shiori havia desaparecido, e Shinpei notou que Tetsu parecia genuinamente vivo, não uma sombra. Tetsu então entregou a Shinpei o telefone de Ushio, que ela havia dado a ele alguns dias antes do acidente, pedindo que ele o passasse para Shinpei mais tarde, como se soubesse que algo ia acontecer. Soul também apareceu, então Shinpei teve que explicar a situação com as sombras para ele. Ele perguntou se havia alguma maneira de distinguir sombras de pessoas reais, mas ninguém sabia como. Ainda assim, todos concordaram em confiar uns nos outros e decidiram visitar o Santuário Ito para obter respostas. Mas Shinpei sabia que a sombra Miu estava à espreita por perto, então decidiu esperar até o dia seguinte. Soul lembrou-os de que o Festival da Ilha seria amanhã, e a multidão poderia dificultar a ação das sombras. Eles criaram um código secreto para se reconhecerem caso algo desse errado. Quando começou a chover, Miu e Shinpei se abrigaram em um ponto de ônibus. Miu perguntou quanto tempo Shinpei planejava ficar. Originalmente, ele só planejava ficar para o funeral. Mas com tudo acontecendo, ele percebeu que tinha que ficar mais tempo. Miu então deu a Shinpei o colar de Ushio. No dia seguinte, Shinpei estava sentado pensando quando Soul veio encontrá-lo. Mesmo que Shinpei não tivesse usado o código secreto deles, Soul podia dizer que era realmente ele.
A irmã mais nova de Sou Takiko também apareceu, mas Sou não tinha contado nada a ela sobre as sombras, então ela não sabia o que estava acontecendo. Os 4 então foram juntos ao festival. Enquanto estavam lá, Shinpei começou a se culpar por ter deixado a ilha, pensando que era culpa dele que Ushio havia morrido. Sou teve que lembrá-lo de que a morte de Ushio não foi culpa dele e que agora Shinpei tinha que proteger Mio. Se Shinpei não conseguisse, Sou interviria. Shinpei percebeu que Sou ainda tinha sentimentos por Mio. A conversa deles esquentou e as irmãs vieram ver o que estava acontecendo. Sou mentiu dizendo que eles estavam apenas falando sobre coisas de rapazes. Takiko então provocou Shinpei sobre a vez em que ele acidentalmente entrou no banheiro enquanto Mio estava lá, o que fez Sou ameaçar brincando mexer com Shinpei. Então Sou ficou sério e sugeriu que, após os fogos de artifício, eles deveriam ir perguntar ao sacerdote do santuário sobre as sombras. De repente, Shinpei viu alguém que parecia exatamente com Ushio e decidiu correr atrás dela. Ele correu até a praia e encontrou Ushio lá. Mas então ele percebeu que ela estava usando o mesmo colar que eles tinham enterrado com ela 2 dias atrás, e percebeu que essa não poderia ser a verdadeira Ushio. Ele sabia que ela era uma sombra, mas essa Ushio parecia se lembrar de sua morte afundando na água escura e da dor que sentiu. Ela até se lembrou de gostar muito de Shinpei e se arrependeu de não ter contado a ele. Ela perguntou se poderiam ir juntos ao festival, e Shinpei percebeu que ela não parecia perceber que era uma sombra. Ela ainda achava que era realmente Ushio. Eles correram de volta para o festival e Shinpei tentou escondê-la, preocupado que outros pudessem vê-la. Enquanto eles corriam, Sombra Mio avistou Ushio. Ushio perguntou por que estavam se escondendo e Shinpei explicou que ela tinha morrido, e se alguém a visse causaria grandes problemas. Ushio não entendeu a princípio, então Shinpei teve que se sentar e explicar tudo o que havia acontecido. Ushio parecia lembrar de quase tudo, mas nada sobre ser uma sombra, e ela não agia como as outras sombras que geralmente atacavam as pessoas. Nesse momento, Mio ligou, e Ushio pegou o telefone. Mio ouviu a voz de Ushio e congelou de choque até que Shinpei pegou o telefone, fazendo-a pensar que tinha apenas imaginado. Mio disse para ele ir ao santuário porque os fogos de artifício tinham acabado. Então Shinpei rapidamente escondeu Ushio antes de voltar para os outros. Quando ele voltou, certificou-se de usar o código secreto deles para confirmar que todos eram realmente quem diziam ser. Todos estavam reunidos em volta da fogueira, quando Sou de repente mencionou que Ushio poderia estar observando-os, o que assustou Shinpei. Ele pensou que Sou estava falando literalmente. Sou então levou Mio de lado, e Takiko brincou que Sou estava prestes a confessar seus sentimentos para Mio. Mas ela sabia que Mio já tinha outra pessoa em seu coração. Sou realmente se declarou para Mio, mas ela o recusou gentilmente, dizendo que o via apenas como um amigo. De repente, Ushio, usando uma máscara, veio encorajar Sui, mas todos a reconheceram imediatamente por causa de sua voz, cabelo e figura. Ushio não pôde mais se esconder, então se revelou. Mio e Su imediatamente a viram como uma sombra, e disseram a Shinpei para se afastar, mas ele segurou Ushio. Então Shinpei de repente agarrou seu braço com dor, e todos perceberam que Shinpei também havia se transformado em uma sombra. Ushio tentou avisar a todos para correrem, mas já era tarde. 10 minutos antes, enquanto Shinpei estava voltando, ele encontrou a sombra Mio. Ela já havia eliminado várias pessoas e correu para agarrar Shinpei. Ela sabia sobre a câmera secreta e que Shinpei de alguma forma sabia que ela viria. Pensando que seu plano estava quase completo, ela chamou por Shadow Shinpei. Essa sombra tinha todas as memórias de Shinpei, então sabia sobre sua habilidade de voltar no tempo. Ela absorveu suas memórias novamente e sabia exatamente o que fazer a seguir. Shadow Shinpei pediu a Shadow Mio para deixar o verdadeiro Shinpei viver porque estava preocupado que, se Shinpei morresse, ele simplesmente voltaria no tempo novamente. Ele então disse a Shadow Mio para pegar o telefone de Shinpei e enviar alguém para capturar Ushio. Sombra Shinpei destruiu o telefone de Shinpei e foi embora sozinho. Enquanto isso, Sombra Mio rapidamente quebrou o braço de Shinpei e estava prestes a quebrar sua perna para impedi-lo de escapar. Mas antes que pudesse, ela foi baleada na cabeça pela garota de óculos de antes. Mas Sombra Mio não ficou no chão. Ela desapareceu e atacou novamente. A garota conseguiu atirar na sombra negra de Shadow Mio no chão, o que finalmente a derrotou. Shinpei percebeu que essa garota sabia como derrotar as sombras. Ela se apresentou como Nagumo e puxou Shinpei para o lado enquanto uma sombra passava. Mas aquela sombra era na verdade Ushio. Nagumo impediu Shinpei de ir atrás dela, porque havia muitas sombras por perto. Ela então explicou como distinguir sombras de pessoas reais. O corpo real de uma sombra é a sua sombra preta no chão, e elas odeiam ser pisadas. Então, se você pisar na sombra de alguém e ela reagir, provavelmente é uma sombra. As sombras escaneiam as pessoas com uma luz especial para roubar suas informações. Nesse momento, Shinpei notou uma grande luz por perto e pediu a Nagumo para ajudá-lo a destruir as sombras. Eles correram e encontraram Takiko lá. Ela pediu desculpas a Shinpei, dizendo que não queria causar isso. Mas então, uma sombra com 4 braços a matou bem na frente dele. Shinpei ficou horrorizado ao ver apenas sangue e uma pilha de corpos. Ele então descobriu que Sui havia sido morto por sua própria sombra enquanto tentava proteger Mio. Su morreu bem na frente de Shinpei, e sua sombra foi rapidamente abatida por Nagumo. Ela só tinha uma bala sobrando, mas a sombra de 4 braços atirou de volta nela.
Ela viu isso chegando e desviou a tempo, recebendo apenas um arranhão no rosto. Shinpei perguntou quem era essa sombra, mas ela o agarrou em vez disso. Ele percebeu que o olho direito de Shinpei era, na verdade, o olho da mãe deles, que tinha o poder de controlar o tempo. O Shio acordou nesse momento e lutou para ajudar. A sombra explicou que o olho de Shinpei permitia que ele voltasse a certos pontos no tempo, como salvar um jogo. Mas se a sombra pudesse destruir este mundo, Shinpei não teria mais pontos de salvamento. O Shio implorou a Shinpei para salvar Mio, mas antes que ele pudesse, a sombra a destruiu. Uma sombra gigante apareceu no meio do santuário e todas as outras sombras se fundiram nela. Por onde se espalhava, tanto corpos quanto pessoas vivas desapareciam instantaneamente. A pilha de cadáveres também desapareceu. A mãe das sombras então apareceu no céu e os participantes do festival foram engolidos pela sombra gigante que se espalhava. Todos na ilha viram uma luz vermelha no céu antes da sombra engolir toda a ilha, deixando apenas Nagumo e Shinpei. Nagumo se arrependeu de não ter acreditado nos avisos anteriores, enquanto Shinpei pediu a ela para atirar nele para que ele pudesse voltar ao dia 22 e tentar mudar tudo. A sombra de 4 braços tentou detê-los, mas Ushio a socou. Nagumo disse a Shinpei para vir encontrá-la e dizer seu nome quando ele viajasse de volta novamente. Enquanto Shinpei estava sendo enviado de volta, ele viu toda a ilha sendo engolida e encontrou a garota emitindo a luz vermelha. Ela também o viu, enquanto ele começava a viajar de volta no tempo. Ele ouviu claramente a voz de Ushio avisando-o de que esse poder tem limites, então ele precisava consertar tudo o mais rápido possível. Ele voltou ao momento em que estava indo para casa com Mio. Uma vez de volta, ele decidiu reavaliar tudo cuidadosamente, percebendo que cada vez que começa um novo loop, ele volta um pouco mais. Ele sabia que precisava ser muito cuidadoso para evitar começar um loop em uma situação em que não pudesse mais mudar as coisas. Enquanto isso, Ushio também foi enviada de volta com ele. Em seguida, passamos para a história de Nagumo. Quando Nagumo chegou à ilha pela primeira vez, ela rapidamente percebeu que um homem no cais era na verdade uma sombra. Ela também viu Mio cair no mar após esbarrar em Shinpei. Mais tarde, ela viu um aviso sobre o funeral de Ushio e lembrou-se de ter ouvido esse nome de Shinpei no barco, então decidiu verificar. Quando chegou lá, foi inesperadamente reconhecida por alguém, Masahito, o sacerdote do santuário Ito. Mesmo tendo deixado a ilha há 14 anos, Masahito a lembrou. Nagumo pisou na sombra dele para verificar se ele era real, e como ele não reagiu, ela soube que Masahito era humano. Ela se lembrou de não gostar muito de Masahito porque ele adorava fofocar. Masahito então a apresentou ao tio Allen, que também a reconheceu porque ela costumava ser uma cliente regular em sua loja. Nagumo lembrou que o tio Allen tinha 2 filhas, e como sua esposa havia falecido, os clientes às vezes brincavam com as meninas enquanto ele trabalhava. De repente, o tio Allen ouviu que Mio e Shinpei tinham caído no mar, então ele teve que sair. Nagumo, que não sabia muito sobre Shinpei, soube que sua família se mudou para a ilha há 10 anos, mas seus pais morreram em um acidente. Ao ouvir isso, Nagumo decidiu manter distância de Shinpei por um tempo. Assim que estava saindo, tio Allen voltou apressado para contar algo importante a Nagumo. Ushio tinha marcas no pescoço que sugeriam que ela havia sido estrangulada até a morte. A polícia não encontrou nenhum DNA de um suspeito, e esse caso lembrou Nagumo do que aconteceu com seu irmão anos atrás. Ela decidiu abrir o caixão de Ushio para verificar. Depois de limpar um pouco de pó, confirmou que havia marcas de estrangulamento. Nagumo então perguntou ao tio Allen se Ushio havia mencionado ter visto um duplo ou doppelganger antes de morrer. Antes que o tio Allen pudesse responder, a velha amiga de Nagumo, que também era a mãe de Shiori, veio chorando porque Ushio tinha morrido salvando sua filha. Mas Nagumo sabia que sua amiga era na verdade uma sombra, e isso a enojava. Depois, Nagumo se encontrou com um caçador chamado Nezu, e contou a ele que toda a família de Shiori tinha sido substituída por sombras. Ela deu a Nezu um dos seus telefones para que pudessem manter contato. Enquanto isso, Shinpei, que havia retornado a essa linha do tempo, foi ver Shiori primeiro para avisá-la sobre as sombras para que ela não fosse copiada. Após o funeral de Ushio, os pais de Shiori perguntaram a Shinpei o que ele havia dito antes. Percebendo que suas sombras estavam ouvindo, ele fingiu que era uma piada. Em seguida, perguntou sobre a cor da roupa íntima de Mio do dia anterior, e ela, embora achasse estranho, respondeu. Isso confirmou a Shinpei que Mio havia sido copiada por uma sombra no dia anterior. A essa altura, a sombra Mio também havia criado uma versão sombra do tio Allen. Shinpei ficou para jantar com todos naquela noite, mas aproveitou a oportunidade para fazer algumas perguntas. Primeiro, ele perguntou sobre a doença do doppelganger, mas poucas pessoas acreditavam nisso. Então ele perguntou sobre Nagumo, e todos a conheciam. Tio Allen até lhe disse que o verdadeiro nome de Nagumo era Hizuru, e que ela costumava ser uma cliente regular. Ele ainda tinha as informações de contato dela, caso Shinpei precisasse. Enquanto o tio Allen estava no banheiro, alguém colocou uma placa de manutenção na porta. Durante esse tempo, Shinpei conseguiu ligar para Nagumo, mas a chamada foi atendida por Nezu. Nezu sabia o quanto Shinpei entendia sobre a situação e disse-lhe para esperar na funerária. Enquanto isso, Shadow Allen veio para eliminar o verdadeiro Allen, mas se confundiu com a placa de manutenção e abriu a porta ao lado.
Ele foi então emboscado por Nagumo, que atacou a sombra. Shinpei voltou para a funerária, onde Nezu lhe disse para ficar. Nezu tinha atirado na sombra para verificar Shinpei. Nagumo tinha lidado com a sombra Alan e saiu, recebendo uma mensagem de Nezu, o que levou Shinpei a finalmente encontrar Nagumo. Ele conseguiu o endereço dela com Nezu e foi encontrá-la na floresta. Nagumo não sabia como Shinpei sabia sobre ela, especialmente porque mais cedo no barco, ele parecia não ter ideia. Quando se encontraram novamente, Shinpei imediatamente pediu um autógrafo, revelando que era fã de seus escritos. Isso confirmou a Nagumo que Shinpei tinha passado pelo dia 22 de julho várias vezes, então ela deduziu que ele era um viajante do tempo. Shinpei não escondeu e confirmou sua suposição. Nagumo então perguntou se ele já tinha conhecido o irmão mais novo dela, e Shinpei contou os eventos da linha do tempo anterior. Nagumo decidiu contar a Shinpei sobre o que aconteceu há 14 anos. Sombras apareceram e mataram toda a sua família. Depois disso, ela deixou a ilha, e agora que estava de volta, sabia que as sombras tentariam caçá-la. Ela não podia revelar sua identidade completa para Shinpei caso ele fosse copiado pelas sombras, que então ganhariam essa informação. Nagumo explicou que as sombras especificamente miram uma pessoa e sua família. Shinpei se preocupou que o tio Alan também fosse alvo, mas Nagumo o tranquilizou dizendo que já havia lidado com a sombra Alan. Se uma cópia sombra de alguém for eliminada, essa pessoa não poderá mais ser copiada, significando que haverá apenas uma sombra dessa pessoa. Nezu tinha lidado com sua própria sombra, então se Shinpei confiava nele, era uma decisão dele. Shinpei concordou em trabalhar com Nagumo e informou-a que tinham apenas 54 horas até o festival, quando a sombra de 4 braços atacaria todos. Shinpei queria que Nagumo o ajudasse a eliminar a sombra de Mil primeiro. Mas como a sombra Mil só aparecia à noite, Nagumo tinha outros planos primeiro. Ele sabia que ela estava prestes a confrontar a família Sombra de Shiori, mas a avisou que ela falharia porque a sombra de Shiori ainda estava viva no dia do festival. Mesmo assim, Nagumo insistiu em ir sozinho. Antes de entrar na casa de Shiori, Nagumo prendeu o cabelo e ouviu algo no celular. Nezu explicou a Shinpei que a pessoa no controle do corpo de Nagumo naquele momento não era realmente Nagumo, mas outra pessoa. Essa pessoa bateu na porta de Shiori e pediu para entrar. Depois de colocar sua mala no chão, Nagumo tirou um martelo e atacou a mãe sombra de Shiori. O pai sombra de Shiori entrou correndo, mas Nagumo rapidamente lidou com ele também. A sombra da mãe, ainda viva, tentou reagir, mas foi derrubada novamente. Nezu disse a Shinpei que a razão pela qual Nagumo não queria que ele entrasse na casa era porque ela precisava descobrir por que tinha falhado antes, e como a sombra de Shiori tinha conseguido escapar. Se Shinpei tivesse entrado com ela, isso poderia ter causado problemas imprevistos. Nezu também revelou que Nagumo, cujo verdadeiro nome era Hizuru, tinha 2 personalidades dentro dela, ela mesma e seu irmão gêmeo, Ryu Asukin, para abreviar Ryu. Há 14 anos, Ryu foi assassinado e seu corpo estava coberto de marcas de mordidas. Ao ouvir o grito de Nagumo, Nezu correu até lá, e todos pensaram que Ryu tinha sido atacado por cães. Mas Nagumo sabia que seu irmão tinha sido assassinado porque as marcas em seu pescoço eram semelhantes às encontradas em Ushio. Agora tudo estava conectado, e Nezu prometeu ajudar a eliminar todas as sombras. Enquanto tudo isso acontecia, Ryu percebeu Shiori agindo como uma garotinha assustada, mas ele sabia melhor. Ele tentou atacar a sombra dela, mas em vez de cair, ela revidou e o imobilizou. Ryu teve que pegar alguns rastros por perto para esfaquear a si mesmo e a sombra, forçando-a a recuar. Ele a perseguiu e sinalizou para Nezu se preparar com o plano de backup. Ryu armou-se com uma pistola de pregos, planejando prender a sombra com a ajuda de Shinpei. Ele foi até o quarto de Shiori e enviou uma mensagem para Nezu sobre onde esperar. A sombra de Shiori estava se aproximando por trás dele, mas Ryu avisou que copiá-lo seria uma má ideia. Congelaria e morreria. A sombra, percebendo o perigo, tentou escapar pela janela. Nezu estava esperando embaixo com a pistola de pregos, mas a sombra foi rápida demais, desviando e correndo direto para Nezu para derrubá-lo. Felizmente, Shinpei estava pronto e conseguiu agarrar a sombra. Ela mordeu sua mão, mas Nezu disparou pregos em 3 pontos na sombra, prendendo-a. Ele explicou que pregar em 3 lugares era suficiente para impedi-lo de se mover. Ryu então começou a questionar a sombra, perguntando se era responsável pela morte de Ushio, e ela admitiu que sim. Isso deixou Shinpei furioso, e ele exigiu saber por que as sombras estavam fazendo tudo isso. Mas a sombra não deu uma resposta direta. Em vez disso, tentou convencer Shinpei de que ser uma sombra era melhor, e perguntou por que ele não se juntava a eles. Ryu sabia que precisavam lidar com essa sombra rapidamente antes que ela mexesse ainda mais com a cabeça de Shinpei. Mais tarde naquela noite, Ryu se apresentou adequadamente a Shinpei. Ele explicou que só intervém por Nagumo durante entrevistas, lutas ou qualquer outra coisa em que ela precise de ajuda. Quando ouviu que Shinpei era um grande fã de sua irmã, Ryu estava prestes a compartilhar mais, mas Nagumo de repente voltou e o socou. Shinpei percebeu que a maneira de diferenciar entre eles era pelo cabelo. Ryu tinha o cabelo preso, enquanto o de Nagumo estava solto.
Nagumo disse a Shinpei para não se deixar levar pelo que a sombra havia dito. Eles precisavam se concentrar em parar as sombras e não se distrair com preocupações desnecessárias. O próximo alvo deles era a sombra de Miu. Depois de trocar informações de contato com Nagumo, Shinpei foi para casa. Quando ele entrou, viu Miu segurando uma faca com sangue na mão, e ele se assustou, pensando que ela estava machucada, mas na verdade Miu tinha apenas cortado a mão enquanto cozinhava. Aliviado por ela estar bem, Shinpei disse para ela fazer uma pausa enquanto ele terminava. Ele queria que tudo parecesse normal para que os outros pudessem lidar com a sombra lá fora. De repente, ele ouviu um estômago roncando e assumiu que era Miu, mas na verdade era o Shio que de alguma forma tinha voltado do futuro. Ela tentou avisar Shinpei sobre o que iria acontecer no dia 24, mas ele já sabia. Nesse momento, Miu entrou, então o Shio teve que se esconder rapidamente. Shinpei continuou cozinhando, deixando Miu relaxar lá fora. Tio Alan voltou, e Shinpei rapidamente escreveu um bilhete para Ushio, dizendo para ela subir para o quarto dele sem ser vista. Depois de terminar o jantar, ele levou 2 pratos para o andar de cima, o que deixou Miu desconfiada. Ela perguntou por que ele precisava de 2 pratos, e ele inventou uma desculpa sobre estar com muita fome. Quando ele chegou lá em cima, o Shio estava esperando por ele. E eles comeram juntos. Shinpei ainda não tinha certeza se essa era a verdadeira Ushio ou não, então ele fez várias perguntas a ela. Ela explicou que acordou na praia e voltou silenciosamente para a casa. Shinpei a tocou e, embora ela pudesse sentir, não era tão intenso quanto com outras sombras. Ele pensou em atacá-la enquanto ela estava desprevenida, mas não conseguiu fazê-lo. As memórias da verdadeira Ushio e sua promessa de fazer curry para ela o impediram. Ushio então perguntou o que Shinpei planejava fazer sobre o dia 24. Ele disse que ia tentar impedir que tudo acontecesse. Enquanto isso, do lado de fora, Nezu e Ryu estavam se preparando para a sombra de Miu, mas ainda não tinham visto nada. Nezu ainda estava um pouco desconfiado de Shinpei. Nesse momento, uma sombra entrou furtivamente na casa do tio Allen. Ryu perguntou a Shinpei se estava tudo bem, e Shinpei hesitou, sem saber se deveria mencionar Ushio. Ele queria que Ushio trocasse de roupa, já que ela não podia continuar usando um maiô. Mas quando tentaram mexer com a sombra, as roupas dela desapareceram, então ela deu um soco em Shinpei e se escondeu debaixo das cobertas. Ushio então perguntou se Shinpei tinha trancado a porta para manter a sombra Miu fora, mas ele sabia que as sombras podiam passar até pelas menores frestas, então trancar a porta não ajudaria muito. Ushio não sabia que sombras podiam fazer isso. Shinpei estava convencido de que a sombra de Miu não entraria porque tudo parecia normal até agora, mas ele não sabia que ela já tinha entrado sorrateiramente. Mais tarde, Miu veio pedir a Shinpei para levar os pratos para baixo. Ela ficou intrigada ao ver 2 conjuntos de talheres e copos, pensando que talvez Shinpei estivesse fazendo uma homenagem privada para Ushio. Depois que ela saiu, de repente voltou, mas desta vez Shinpei percebeu que era na verdade a sombra Miu. Ela avançou contra ele com uma faca, mas Ushio interveio e levou o golpe. A sombra Miu então se voltou contra a sombra de Ushio, mas Shinpei rapidamente abriu as cortinas para sinalizar Nezu. Quando a sombra Miu se preparava para atacar novamente, Nezu atirou a tempo e Shinpei a esfaqueou para acabar com ela. Ryu chegou e quis eliminar Ushio também, mas Shinpei implorou para que ele a deixasse viver. Ele explicou que, embora ela fosse uma sombra, era diferente das outras. Ela tinha as memórias e emoções de Ushio e já havia salvado sua vida 2 vezes. Ryu relutantemente concordou em ajudar a tratar o braço ferido dela. Nagumo voltou e avisou Shinpei que se ele estivesse errado sobre Ushio, ela pessoalmente encerraria as coisas para reiniciar o ciclo. Mas Ushio estava apenas preocupada com a verdadeira Miu. Nagumo os tranquilizou dizendo que a verdadeira Miu ainda estava segura, tomando banho no andar de baixo. Nagumo então percebeu que foi a voz de Ushio que a levou de volta à ilha. Ushio foi levada para se lavar, sabendo que seu braço ferido desapareceria temporariamente, mas ela não se importou. Nagumo perguntou a Ushio sobre a gravação de voz, mas enquanto Ushio confirmou que era sua voz, ela não conseguia se lembrar de tê-la feito. Nagumo apontou que a sombra Miu estava agindo de forma diferente, provavelmente porque as sombras estavam cientes de que Shinpei havia interferido em seus planos na casa de Shiori. Isso sugeria que as sombras tinham uma maneira de se comunicar entre si, e Nagumo se preocupava que isso pudesse incluir Ushio também. Ela não queria arriscar ficar junta, então concordaram em se separar. Shinpei avisou Nagumo sobre o templo, dizendo que, embora a sombra de Miu pudesse ter desaparecido, outra poderia aparecer. Na manhã seguinte, Shinpei tentou seguir sua rotina habitual. Ele tinha dado a Ushio sua cama na noite anterior, e foi comer algo enquanto dizia a Miu para não incomodá-lo em seu quarto. Mais tarde, ele trouxe o colar de concha de Ushio para ela, na esperança de que isso a ajudasse a lembrar mais do que havia acontecido. Enquanto Shinpei estava na loja, ele encontrou Su, e os dois decidiram sair juntos. Shinpei, sempre pensando à frente, trouxe um guarda-chuva por precaução. Eles foram para a praia onde Shinpei apresentou Su, a sombra Ushio. Su ficou tão atordoado que não conseguiu se mover a princípio, sentindo-se culpado por não ter conseguido salvar a verdadeira Ushio. Mas Shadow Ushio rapidamente o tirou disso com um chute brincalhão, lembrando-o de manter o foco. Shinpei entregou a Shadow Ushio um telefone que ele havia encontrado antes. Ela percebeu que a senha tinha sido alterada, mas conseguiu desbloqueá-lo com sua impressão digital.
Dentro havia um vídeo gravado nesta mesma praia. No vídeo, a verdadeira Ushio explicou que se alguém estivesse assistindo a isso, ela provavelmente estava morta, e o telefone só poderia ser acessado por sua sombra. Ela tranquilizou Shinpei de que sua sombra era diferente das outras, e seria uma aliada. Sombra Ushio, assistindo a este vídeo, começou a se lembrar de tudo o que havia acontecido. Tudo começou em 17 de julho, cerca de uma semana antes do momento atual. Ushio e Miyu tinham ido ao supermercado da Shiori para comprar algumas coisas. Shiori, a menina, mencionou que tinha visto sua própria sombra na montanha e sentiu que alguém a estava seguindo ultimamente. Ela só confiava em Ushio, mas Ushio não levou suas preocupações a sério. Mais tarde naquele dia, todos participaram de um evento de limpeza da praia, onde Ushio foi copiada por uma sombra. Essa sombra então apareceu na frente das duas irmãs antes de fugir. Ushio a seguiu, e viu o chapéu da sombra desaparecer. Determinada a ajudar Shiori, Ushio prometeu resolver o problema da sombra para ela. Após a limpeza da praia, as irmãs foram para casa tomar banho, mas as coisas tomaram um rumo estranho quando Ushio encontrou sua própria sombra no banheiro. Ela tentou chamar Miyu, mas não conseguiu, então chutou a sombra, fazendo-a soltar. Ambas as Ushios achavam que eram a verdadeira e que a outra era a sombra, mas deixaram isso de lado para se concentrar no fato de que a sombra de Shiori também deve estar em algum lugar da ilha. Eles decidiram verificar a montanha onde Shiori tinha visto sua sombra. Ignorando uma placa de proibição, eles se infiltraram em uma clínica antiga que pertencia à família de Su. O lugar tinha a reputação de ser assombrado, então poucas pessoas o visitavam. Enquanto procuravam na clínica, ouviram uma voz e logo descobriram uma sombra. Ela escaneou Ushio e tentou se transformar nela, mas não completou totalmente o processo. A sombra incompleta atacou a sombra Ushio. A verdadeira Ushio tentou ajudar, mas não foi muito eficaz. No entanto, quando ela acidentalmente atacou a sombra, esta ficou furiosa, quebrou um bastão de madeira e esfaqueou a sombra de Shadow Ushio com ele. Esse momento fez Shadow Ushio perceber o que ela realmente era e ela acessou seu poder, dividindo a sombra incompleta ao meio. A verdadeira Ushio, assistindo maravilhada, não pôde deixar de pensar como aquilo era incrível. A sombra Ushio então entendeu que precisava escanear a verdadeira Ushio mais uma vez para recuperar completamente seu corpo. Mas ao fazer isso, pensamentos sombrios de matar a verdadeira Ushio para se tornar a única Ushio começaram a surgir. Parecia ser um instinto que todas as sombras tinham. No dia 20 de julho, Ushio e sua sombra gravaram um vídeo para Shinpei, e agora a sombra Ushio se lembrava de tudo claramente. Decidindo mostrar a Shinpei, e sou o que aconteceu em seguida, Sombra Ushio os levou de volta ao dia 21, o dia em que o grupo foi nadar. Tudo parecia normal enquanto eles aproveitavam o dia na praia. Ushio havia instruído sua sombra a se transformar em um colar para que pudesse sair sem levantar suspeitas. Miyu levou uma criança para longe por um momento e Shiori desapareceu de repente. Como ninguém percebeu, Sombra Ushio não conseguiu recriar exatamente o que aconteceu, mas sabia que algo estava errado. Eles então encontraram Shiori no mar, lutando contra uma sombra. A sombra Ushio sentiu o perigo e mergulhou para ajudar. Eles descobriram que Shiori estava sendo puxada para baixo por sua própria sombra. A sombra Ushio lutou de volta, atacando a sombra de Shiori e trazendo Shiori à superfície. Mas a sombra de Shiori não tinha terminado. Ela envolveu a verdadeira Ushio, puxando-a para baixo e estrangulando-a até a morte. A sombra Ushio conseguiu libertar Shiori, mas a essa altura já era tarde demais. A verdadeira Ushio havia sido morta. A sombra de Shiori então capturou a sombra Ushio e tentou apagar seus dados, mas ela conseguiu se segurar o suficiente para sobreviver e se recuperar no dia 24 para encontrar Shinpei. Sou e Shinpei estavam ambos furiosos com as sombras pelo que tinham feito. De repente, a memória mudou, e a imagem de Shiori transformou-se na forma aterrorizante da Mãe Sombra que havia aparecido no dia 24. Eles tiveram que escapar da memória rapidamente, e quando o fizeram, Shinpei encontrou uma marca de mão preta em sua própria mão, um sinal de seu encontro debaixo d'água naquele dia. Shadow Ushio explicou que quase perdeu todos os seus dados, mas, felizmente, conseguiu manter um pouco e voltou no dia 24 para ajudar Shinpei. Quando começou a chover, os três decidiram revisitar a antiga clínica. Enquanto isso, Miyu e Takiko estavam se abrigando da chuva em um ponto de ônibus quando foram abordadas por um tio que era policial. Ele estava procurando o supermercado da Shiori. Mais tarde naquela noite, Shinpei encontrou Sou novamente na floresta. Ushio tinha se transformado em um colar para ficar escondida. Os três voltaram para a antiga clínica da família de Sou. Sou lembrou-se de ter visitado a clínica anos atrás com o oficial Tetsu, mas seu pai o pegou e o mandou para casa. Na época, ele não pensou muito sobre isso, mas agora se perguntava o que seu pai estava fazendo lá. Uma vez dentro, eles se separaram para procurar pistas. Shinpei esperava encontrar algo sobre a doença das sombras. Ushio subiu as escadas enquanto Sou encontrou um armário cheio de venenos estranhos. Shinpei estava vasculhando alguns papéis quando Sou o chamou para ver uma estátua estranha. A estátua estava segurando um peixe, e a princípio eles pensaram que era o deus da pesca, Ebisu, mas depois de pesquisar online, perceberam que era na verdade o deus Haruko, que era considerado deformado e azarado pelos ilhéus. Esta foi a primeira vez que viram uma versão de Haruko assim.
Shinpei então notou algo estranho na parede e chamou Ushio para dar uma olhada. Ela se arrastou para uma fenda e examinou a área, descobrindo uma fechadura escondida. Sentindo fome, eles fizeram uma pausa para comer alguns bolinhos de arroz. Enquanto comiam, Shinpei olhou para a barriga cheia de Ushio e de repente percebeu que a estátua de Haruko poderia ser feminina. Ele pediu a Ushio para verificar dentro da estátua e de fato ela encontrou uma chave. Usando seu cabelo, ela replicou a chave e destrancou uma porta na parede, revelando uma passagem abaixo. Ushio os avisou que provavelmente havia muitas sombras lá embaixo. Só não conseguia entender por que a antiga clínica de sua família teria uma porta tão estranha, mas suspeitava que seu pai pudesse estar envolvido. Os três decidiram descer e explorar. Abaixo, encontraram um antigo bunker que parecia ter sido construído durante a guerra. Havia vestígios de alguém sendo copiado, mas parecia que isso tinha acontecido há muito tempo. Shinpei avisou Ushio para não entrar em batalha imprudentemente, porque embora ele pudesse reiniciar o loop se algo desse errado, ele não tinha certeza se ela poderia. No pior dos casos, ele teria que esperar até o dia 24 para vê-la novamente. De repente, eles viram um rato correr para um beco, e Ushio sentiu uma sombra por perto. A sombra tinha a forma de uma criança, mas faltava a metade superior da cabeça. Shinpei fez Ushio se mover para o outro lado e jogou uma pedra nela para ver se reagiria. Quando não reagiu, ele saiu para atirar pregos, mas a sombra desviou e avançou em direção a Sou. Sou tentou se defender com um bastão, mas a sombra se fundiu ao bastão e o agarrou. Shinpei sabia que precisava agir rapidamente, então se acalmou e disparou 3 tiros na sombra. Sou então jogou-o para o ar e Ushio terminou o serviço. Mesmo depois de derrotar a sombra, Ushio sentiu-se inquieta com outra à espreita à frente, então decidiram continuar a busca. Shinpei pediu a Sou para proteger Ushio e não deixá-la morrer antes dele. Sou então perguntou a Ushio se ela poderia copiar a pistola de pregos, e embora ela pudesse criar uma duplicata, a cópia não funcionaria a menos que a original estivesse quebrada ou desaparecida. A chave de antes funcionou porque era um objeto fixo, mas coisas que precisavam de combustível ou energia para operar não podiam ser copiadas de forma eficaz. No entanto, as cópias de Ushio seriam úteis se algum dia ficassem sem munição ou combustível. Ela poderia criar novos suprimentos conforme necessário. Shinpei, Sou e Ushio estavam atravessando uma caverna escura cheia de rochas afiadas. O forte cheiro de sal dizia a Shinpei que estavam perto do mar. De repente, Ushio percebeu que estavam cercados por sombras começaram a surgir de todas as direções, e Shinpei gritou para Ushio correr. Enquanto isso, lá em cima, Nagumo e o Sr. Nezu sentiram algo estranho no esgoto e decidiram investigar. De volta à caverna, Shinpei e os outros corriam o mais rápido que podiam, mas o bastão de Sou não ajudava muito contra as sombras. Shinpei percebeu que as sombras estavam principalmente atrás de Ushio. Em um movimento rápido, Sou pegou um extintor de incêndio e usou-o para afastá-las, já que nenhuma criatura gosta de fogo. Ao mesmo tempo, Miu estava tentando encontrar Shinpei e Sou, mas não conseguia vê-los em lugar nenhum. Ela chamou, mas ninguém respondeu. Então ela viu o laço de cabelo da Shiori no chão e pensou ter visto Shiori por perto. Ela correu em direção à figura e esbarrou no oficial Tetsu. Ela perguntou se ele tinha visto Shiori, mas ele não tinha. Então, ambos viram uma sombra apontando para a entrada do esgoto. Miu tinha ouvido antes que Shinpei poderia estar lá embaixo, então pediu a Tetsu para ir com ela. No início, Tetsu não queria porque o esgoto era fedorento e assustador e ele tinha um encontro planejado, mas Miu sugeriu que, se encontrassem Shiori, Tetsu seria um herói e sua namorada ficaria impressionada. Então ele concordou em descer com ela. De volta à caverna, Shinpei, Sou e Ushio chegaram a outra parte da caverna, onde viram coral. Era estranho ver coral em terra, já que normalmente vive debaixo d'água. Ushio percebeu que esses corais eram na verdade sombras, e a água na caverna era a água do mar, o que significava que a caverna estava conectada ao mar. Mas o cilindro de gás de Sou estava vazio, o que os colocava em mais perigo por causa das sombras. Ushio admitiu que não estava se sentindo bem porque seu braço ainda não tinha cicatrizado. Ela precisava de seu corpo real para curá-lo, mas como tinha sido cremado, isso não era possível. Ela poderia fazer o braço danificado desaparecer para parar a dor, mas isso a deixaria mais fraca. Shinpei queria ajudá-la a salvar o braço, mas antes que pudessem pensar em um plano, alguém apareceu. Era a irmãzinha de Sou, Takiko, e ela estava com 2 sombras. Enquanto isso, Ryu e o Sr. Nezu estavam presos atrás de uma cerca de aço no esgoto. O Sr. Nezu sabia que precisavam de cortadores de metal para passar. Eles também queriam encontrar o pai de Masahito porque achavam que essa passagem poderia levar à caverna Haruko, que estava ligada a uma antiga lenda. Nesse momento, eles ouviram Miu descendo. Miu e Tetsu, ainda seguindo o que pensavam ser Shiori, a viram do outro lado da cerca. A sombra de Shiori fez a cerca desaparecer para que pudessem passar. Ryo e o Sr. Nezu decidiram seguir também. Takiko enfrentou Shinpei e Sou, dizendo que eles haviam quebrado as regras ao entrar em um lugar sagrado. Shinpei, suspeitando que o pai deles estava envolvido, pediu a Takiko que dissesse a verdade. Percebendo que não podia mais esconder, Takiko concordou em levá-los adiante se deixassem suas armas para trás. Enquanto isso, Ryu e o Sr. Nezu estavam lidando com sombras e notaram que os corais e anêmonas do mar eram na verdade sombras. Eles ficaram surpresos ao ver que Shiori ainda estava viva.
Ryu pensou que a tinha matado antes, mas Shiori, que na verdade era a sombra chamada Rain, zombou dele. Ela disse que o mataria se ele voltasse para a ilha e também mencionou que sabia sobre a personalidade dividida de Ryu. Personalidade. De repente, uma sombra negra de 4 braços apareceu e exigiu saber onde estava Shinpei. Disse que ele havia roubado um dos olhos da mãe deles. Ryu tentou atirar, mas Rain bloqueou o ataque. Aina então escaneou Ryu e descobriu que ele e o Sr. Nezu não sabiam onde Shinpei estava. Vendo que não tinha mais utilidade para eles, Rain disse à sombra para matá-los, mas a sombra foi cuidadosa porque sabia que Ryu podia ver alguns segundos no futuro. O Sr. Nezu corajosamente se jogou para tomar a bala por Ryu, mas Ryu ainda foi atingido, sangrando muito. A sombra viu o sangue negro e soube que o ferimento de Ryu era fatal, então não se preocupou em persegui-los. Rain, sentindo fome, disse à sombra para voltar porque Takiko havia capturado as pessoas que estavam procurando. Takiko então explicou que seu pai a havia forçado a entrar nessa confusão, embora ele tivesse tentado manter Su fora disso. Ela também não queria que Mil soubesse a verdade e pediu a Shinpei para manter isso em segredo. Ushio percebeu que Shinpei estava tentando descobrir a verdade antes de reiniciar o loop temporal. Eles seguiram Takiko até a caverna Haruko, onde viram uma sombra com uma cabeça longa, igual à estátua que tinham visto antes. Shinpei percebeu que essa era a forma da garota que ele tinha visto durante o festival, e pensou que, se pudesse aprender seu propósito, poderia parar o que ela estava planejando. Takiko explicou que essa figura era a primeira forma copiada pelo deus Haruko, mas em vez de usar o nome do deus, queria ser chamada de Rain. Rain era a mãe de todas as sombras. Ultimamente, Rain não conseguia se mover e precisava de um novo corpo. Aquele corpo era de Shiori. Shinpei ficou furioso, percebendo que Rain havia matado Ushio e Mio durante a cerimônia, e era o mesmo monstro que engoliu toda a ilha. Com raiva, ele estava prestes a atacar, mas o braço de Rain se estendeu para detê-lo. Takiko, tentando manter Rain calma, pediu que trouxessem comida. Takiko explicou que a ilha geralmente tinha 4 mortes a cada ano, e os corpos eram dados a Rain por ela e pelo pai de Su para manter Rain alimentada. Sentindo-se encurralada, Takiko disse que estava pronta para morrer se Shinpei quisesse se vingar. Ela apontou para 2 corpos próximos, dizendo que um deles era a verdadeira Ushio. Shinpei ficou chocado e exigiu saber o que aconteceu com os ossos que receberam antes. Takiko disse que aqueles ossos eram apenas uma cópia feita por Rain, enquanto o corpo da verdadeira Ushio foi substituído. Shinpei perguntou se ela sabia sobre o sequestro de Shiori e a morte de Ushio. Takiko admitiu que sabia sobre Shiori, mas a morte de Ushio foi um acidente porque ela se envolveu em coisas que não devia. Su, irritada, exigiu saber onde estava o pai delas para explicar as coisas. Takiko disse que foi forçada a isso por causa de Su, acreditando que manter Rain viva era a única maneira de salvar a mãe delas. A verdade é que a mãe deles tinha morrido há muito tempo, e Rain fez uma versão sombra dela que não era controlada, então ela agia como a mãe real deles. Rain então tentou comer o outro corpo e Shinpei viu isso como sua chance. Ele sinalizou para a sombra Ushio chamar a pistola de pregos. Quando Rain começou a escanear o corpo de Ushio, Shinpei ajudou a sombra Ushio a recuperar o corpo da Ushio original. Takiko achava que Shinpei estava sendo tolo, pensando que eles nunca poderiam derrotar as sombras. Mas a sombra Ushio argumentou que Takiko estava sendo manipulada, com as sombras usando a fraqueza da família dela para saciar sua fome. Ushio não se importava se era um deus ou não, ela não ia deixar os humanos serem tratados como nada. Aine, agora desesperada, transformou uma enfermeira próxima em um monstro e a enviou para atacar. Sombra Ushio correu para enfrentá-lo. Shinpei queria reiniciar o loop para garantir a vitória, mas percebeu que este era um momento que ele não queria perder. Após uma luta difícil, Sombra Ushio conseguiu consertar seu braço e socar o monstro, destruindo-o. Shinpei estava prestes a acabar com Rain, quando sua mão foi de repente cortada pela sombra de 4 braços, que havia capturado Mil e a usava como ameaça. Takiko estava furiosa porque eles haviam prometido não machucar Mil, mas as sombras não se importavam. Estavam apenas focadas em sua sobrevivência. Takiko não entendia porque pensava que Rain comeria apenas um último corpo, e depois partiria, trazendo sua mãe de volta. Quando Takiko ficou mais chateada, Su avançou para protegê-la e levou uma bala que era destinada a ela. Mas então a sombra atirou novamente, e as coisas pioraram ainda mais. O oficial Tetsu estava procurando ao redor quando acidentalmente encontrou Nagumo. Ela rapidamente perguntou a ele onde Mil estava e descobriu que Mil havia sido capturada. Nagumo então pediu a Tetsu que a levasse para a caverna onde tudo estava acontecendo. Ao mesmo tempo, Shinpei estava vendo algo terrível. Ambos os irmãos de Su tinham acabado de morrer bem na sua frente. Rain, a líder das sombras, chamou a sombra Ushio para se aproximar. Rain tentou tirar o olho de Shinpei, que tem poderes especiais, mas não conseguiu removê-lo. A sombra de 4 braços disse a Shinpei que seu olho podia ver mundos diferentes e ajudar a criar um desses mundos, mas Rain não conseguia controlar totalmente o olho, então decidiram deixar Shinpei viver até que seu plano estivesse concluído, planejando matá-lo por último. Então, bem na frente de Shinpei e Ushio, Rain esmagou a cabeça de Mil, deixando-o sem esperança. Justo quando parecia que não havia esperança, Tetsu caiu na caverna, criando uma distração. Nagumo aproveitou a chance para atirar na sombra, mas a sombra bloqueou o tiro e revidou, acertando-a.
Mesmo ferida, Nagumo deu a Shinpei tempo suficiente para agir. Shinpei bebeu o veneno que havia pego na clínica anteriormente. Shinpei havia planejado isso com Su e Ushio antes. Eles concordaram que se as coisas ficassem realmente ruins, Shinpei beberia o veneno para morrer rapidamente e começar de novo. Ele sabia que beber a garrafa inteira o mataria instantaneamente, embora fosse doloroso. Com seu último suspiro, Shinpei disse a eles que continuaria repetindo o ciclo temporal quantas vezes fosse necessário para detê-los. Enquanto isso, Ushio estava tentando reverter o dano que Rin havia causado. Pouco antes de ser morta, Ushio conseguiu levar Shinpei de volta ao passado. Ushio estava de coração partido porque Mil tinha morrido novamente, mas Shinpei lembrou-a de que precisavam se concentrar em parar as sombras. Eles voltaram ao momento em que Shinpei se apresentou a Nagumo e ao Senhor, Nezu pela primeira vez, mas desta vez Ushio estava com ele. Ushio estava animada para ver Nagumo e deu-lhes um grande abraço. O Sr. Nezu, no entanto, estava desconfiado e achava que Shinpei poderia estar trabalhando com as sombras. Nagumo queria entender o que havia acontecido, então Shinpei e Ushio explicaram tudo. Nagumo pensou que o olho de Shinpei poderia ter sido dado a ele por Ushio em alguma linha do tempo. Ushio então mostrou a Nagumo tudo o que havia acontecido na linha do tempo anterior. Eles perceberam que se separar não era uma boa ideia. Eles também descobriram que não havia necessidade de se livrar da sombra de Shiori, já que era apenas uma parte de Reine. Mas Ushio ainda queria tentar se livrar da sombra de Shiori, porque acreditava que poderia apagá-la. Enquanto isso, Su foi falar com seu pai, que estava ocupado demais para ouvir a princípio. Mas depois que sua mãe insistiu, o pai de Su deu-lhe 5 minutos para conversar. Mais tarde naquela tarde, o grupo de Shinpei voltou ao supermercado de Shiori para executar um novo plano. Ushio explicou como ela podia apagar sombras, e Shinpei revelou que sabia que Ryu, o irmão de Nagumo, estava dentro dela. Shinpei perguntou se Raine tinha matado Ryu, e Nagumo disse que era verdade. Ela também explicou que Reine já tinha sido sua amiga. Ryu seguiu o plano da linha do tempo anterior e entrou sozinho, determinado a lidar com a sombra de 4 braços e Raine. Enquanto isso acontecia, Ushio percebeu que podia recriar a pistola de pregos quebrada da linha do tempo anterior. Embora Shinpei estivesse chateado porque a pistola original foi destruída, o senhor, Nezu tinha 2 outras pistolas para Ushio escanear. Ushio escaneou uma das armas e apagou a original, para que pudesse criar uma nova sempre que necessário. Shinpei disse ao grupo que em 2 minutos, Ryu enviaria uma mensagem dizendo que o plano havia mudado e que a sombra de Shiori sairia pela janela para que pudessem pegá-la. Mas, em vez disso, Ryu voou pela janela, avisando a todos para fugirem porque as coisas estavam diferentes desta vez. A sombra de 4 braços correu para atacar Ryu, e Reine revelou que tinha marcado a mão de Shinpei na linha do tempo anterior, o que significava que poderia encontrá-lo onde quer que ele fosse. Enquanto a sombra de 4 braços atacava, o senhor. Nezu disparou 3 tiros, mas a sombra ainda conseguia se mover e rapidamente o dominou. A sombra então agarrou Shinpei, mas Ushio conseguiu salvá-lo a tempo, e eles se teletransportaram para longe. Reine avisou que não importa para onde Shinpei fosse, ela o encontraria e tiraria seus poderes. Shinpei percebeu que tinham sido confiantes demais e erraram novamente. Ushio notou algo estranho quando atacou a sombra de 4 braços. Parecia vazia, como se não estivesse realmente lá, mas cheirava a Raine. Mais tarde, eles voltaram para um tempo diferente, e estava chovendo, o que surpreendeu Shinpei porque não tinha chovido no dia 22, na linha do tempo original. De repente, eles viram Nagumo e seu irmão, Ryu, entrando na loja do tio Alan, então os seguiram. Shinpei percebeu que o que estava vendo era uma memória do passado, não do presente. Parecia que ele estava assistindo a eventos de 14 anos atrás, o que o ajudou a lembrar de seus pais, que eram arqueólogos. Ele até pôde ver sua mãe viva novamente. Nesta memória, Shinpei viu que o irmão de Nagumo, Ryu, havia descoberto alguém misterioso que apareceria na clínica quando uma luz na janela se acendesse. Essa pessoa era Raine, que não estava pronta para conhecer os amigos de Nagumo e a avisou para parar de vir. Raine também mencionou alguém chamado Shide, que era ganancioso e tinha 4 braços. O tempo continuava mudando, e Shinpei assistiu enquanto o irmão de Nagumo, Ryu, encontrou Raine e foi morto por ela. Raine não queria matar Ryu e ficou horrorizada com o que tinha feito. Nagumo estava devastada, e a partir daquele momento, o espírito de Ryu entrou no corpo de Nagumo para protegê-la. Shinpei foi então trazido de volta para a linha do tempo atual, antes de chegarem ao supermercado de Shiori. Ele disse a Nagumo que precisavam mudar o plano porque Raine havia descoberto essa linha do tempo. Raine também percebeu que cada vez que Shinpei morria, o loop temporal ficava mais curto, então eles só precisavam continuar empurrando Shinpei um pouco de cada vez. Shinpei e Nagumo reuniram Mio, Su e o grupo de Ushio para mostrar-lhes memórias de diferentes linhas do tempo. Shinpei levantou-se para falar como o líder deste novo plano. Enquanto estavam do lado de fora, a sombra de Mio tinha matado o senhor, Nezu, e Shide tinha pegado sua arma e estava apontando para eles. Depois que Shinpei terminou de falar com todos, o oficial Tetsu pensou que Shinpei estava pedindo que arriscassem tudo por ele. Mas quando Mio, Su e Takiko decidiram seguir Shinpei, Tetsu não quis ficar de fora, então ele concordou também, mesmo estando hesitante.
Assim que Shinpei estava se sentindo confiante sobre o plano deles, ele de repente se viu enviado de volta no tempo novamente. Ushio correu até ele, dizendo que ele tinha sido baleado na cabeça, o que causou o retrocesso. Eles também perceberam que o Sr. Nezu havia sido morto e Shinpei lamentou não tê-lo mantido por perto. O tempo que ele podia voltar estava diminuindo e Shinpei sabia que Reine, a líder das sombras, havia descoberto sua fraqueza. As sombras continuariam a persegui-lo até que ele não pudesse mais voltar no tempo. Shinpei reuniu todos e disse que talvez tivesse apenas mais uma chance de voltar. No último loop, ele morreu às 7h55 da manhã, e agora eram 7h20. Se ele morresse novamente no mesmo horário, só conseguiria voltar para logo após as 7 horas, e eventualmente não teria tempo suficiente para consertar nada. Se isso acontecesse, ele ficaria preso na escuridão sem poder salvar ninguém. O Sr. Nezu estava preocupado que as sombras pudessem ter descoberto o plano deles, porque Reine poderia ter escaneado as memórias de Nagumo. Ele também achava que as sombras poderiam ter copiado sua arma, tornando perigoso ficar parado. Mas Ushio disse que as cópias das sombras não podem se mover a mais de 50 metros de distância do original. Então seu alcance era limitado. Ela podia sentir se eles se aproximassem, mas Shinpei sabia que ficar em um lugar não era uma opção. Em vez disso, ele decidiu usar a marca que Reine deixou nele como isca para atraí-la para uma emboscada. Shinpei esperou em um campo aberto e logo Shide e Reine chegaram com seu exército de sombras. Shinpei desafiou Shide para uma luta justa, e Shide aceitou. Assim que Shide enviou a Sombra 1000 para atacar, Ushio se transformou de um relógio de volta à sua forma humana e carregou Shinpei para longe. O Sr. Nezu tentou atirar em Shide, mas não funcionou. Ushio e Shinpei planejaram atrair a Sombra 1000 para uma armadilha, mas Reine a impediu e enviou outras sombras para persegui-los. O Sr. Nezu continuou causando problemas para as sombras, mas Shide ordenou que a Sombra 1000 o eliminasse. Ushio e Shinpei conseguiram atrair algumas das sombras para onde Ryu estava esperando. O Sr. Nezu sabia que a Sombra 1000 estava vindo para ele, então se preparou para se defender, mas Su errou o tiro. Takiko chamou duas grandes sombras para ajudá-los a lutar. Ryu estava ocupado lutando contra as sombras quando uma delas escapou, e Shide correu para atirar em Shinpei. Ryu viu isso acontecer e se jogou no caminho, levando a bala para proteger Shinpei. Ryu sabia que Reine podia ver alguns segundos no futuro, assim como ele, então ele se sacrificou para dar mais tempo a Shinpei. O Sr. Nezu disparou sua arma para ajudar Ryu a escapar, mas Reine percebeu que Shadow 1000 estava lutando com as duas grandes sombras. Ela tentou controlar as grandes sombras, mas elas só ouviam Takiko porque Ushio havia cortado a conexão de Reine com elas. Ushio liderou as sombras em direção a Shide, que as absorveu para se fortalecer. Sombra 1000 tinha se fundido com uma das mãos da grande sombra e estava tentando mirar em Takiko, mas Mil e Soul conseguiram detê-la. Sombra seguiu Ushio até um ginásio, onde Ushio espalhou um monte de cabelo que se transformou em gasolina. Shinpei incendiou, sabendo que as sombras temiam as chamas. Reine teve que separar algumas sombras de Shide para lidar com Shinpei. No entanto, Tetsu disparou sua arma para distraí-los, e Ushio rapidamente entregou a arma para Shinpei, que atirou e acertou Reine. Ushio correu para apagar Reine, mas hesitou e foi pego por Shide. Ele então atirou em Shinpei 3 vezes, e decidiu matar Ushio primeiro para ver o que aconteceria. Mas Ushio foi esperta e revelou que a Ushio que ele capturou era apenas uma cópia. A verdadeira Ushio se aproximou por trás e deu um soco em Shide, começando a apagá-lo. Enquanto ela fazia isso, Shinpei notou uma mão humana dentro do corpo de Shide. Reine gritou e o fogo se apagou. Todos lutaram para respirar enquanto as janelas se quebravam. Eles escaparam enquanto Shinpei corria para Ushio, que estava ferida pelos vidros quebrados. Felizmente, Shinpei tinha usado um colete à prova de balas improvisado que o salvou de ferimentos graves. Nagumo explicou que Reine tinha sugado todo o ar do ginásio, criando um vácuo que puxou o ar de fora, o que lhes deu uma chance de escapar. Ushio queria descobrir quem estava dentro de Shide, mas não tiveram a chance. Ainda assim, consideraram uma vitória porque ninguém do grupo deles morreu e conseguiram capturar a Sombra 1000. Decidiram transformá-la em uma aliada, e Ushio conseguiu domar a Sombra 1000. Shadow 1000 então contou-lhes tudo o que sabia, incluindo como sabotou a bicicleta de 1000 e tentou matá-la. Reine havia criado Shadow 1000 para caçar Ushio, que era considerado um traidor pelas sombras. Shadow 1000 também compartilhou outro detalhe importante. Sombras só podem viver por uma semana se o original ainda estiver vivo. Como a verdadeira 1000 ainda estava viva, Shadow 1000 tinha apenas 6 dias de vida, mas isso era tempo suficiente para ajudá-los. Takiko percebeu que tinha sido enganada pelas sombras desde o início, e parecia que seu pai sabia o que as sombras realmente queriam, mas ainda assim escolheu ajudá-las. Soul decidiu confrontar seu pai naquela noite para obter respostas. Mais tarde naquela noite, Shinpei pediu a Shadow 1000 para proteger a verdadeira 1000. A Sombra 1000 percebeu que Shinpei parecia um pouco nervoso perto dela e perguntou se ele tinha uma namorada em Tóquio. Ele disse que não. Então todos foram para a casa de Soul para encontrar o pai dele. Mas quando chegaram, a porta estava destrancada e tudo dentro havia sido apagado pelas sombras. Parecia que as sombras estavam tentando destruir algo, mas não conseguiram encontrar, então apagaram tudo.
O grupo então foi ao hospital, onde ouviram o som de um elevador preso. Quando verificaram, encontraram a cadeira de rodas da mãe de Soul presa nele. De repente, uma sombra passou rapidamente e bateu na porta do necrotério. O grupo entrou cuidadosamente e não encontrou nada, mas Takiko sabia sobre uma passagem secreta abaixo e os conduziu para dentro. Esta passagem deveria ter o corpo de Ushio, mas parecia ter sido levado para a caverna de Raine. O grupo desceu e encontrou a mãe de Soul tentando matar o pai deles. Ushio entrou correndo e quebrou a conexão dela com Raine, mas o pai de Soul havia parado de respirar. Os irmãos trabalharam juntos para fazer RCP e o trouxeram de volta à vida. Percebendo que não podia mais se esconder, o pai de Soul admitiu a verdade, mas ainda escolheu ficar do lado de Raine. Ele então pegou a arma de Soul e atirou em Takiko. Ele estava prestes a atirar em Ushio, mas Takiko desviou a bala, revelando que ela era na verdade a sombra Mio, não a verdadeira Takiko. A verdadeira Takiko estava segura em um carro com Mio, protegida pelo Sr. Nezu. O médico, agora pego, deixou a sombra de Mio escaneá-lo em busca de informações. Eles descobriram que sua sombra já havia sido criada e morta, dando-lhe imunidade contra o controle das sombras. O médico ficou chocado ao perceber que as sombras também haviam mentido para ele. Uma enfermeira apareceu do outro lado, fora do alcance de Shinpei, segurando o corpo original de Ushio, e entregou uma mensagem de Shide. Ushio queria persegui-la, mas Shinpei a impediu, sabendo que era uma armadilha. O médico, agora percebendo o que havia acontecido, pediu que trouxessem a verdadeira Takiko. Soul e a mãe de Takiko também acordaram e descobriram a verdade, que ela era uma sombra. O médico explicou que se Raine morresse, todas as sombras morreriam também. Raine queria se reviver completamente para poder retornar à sua terra natal, um lugar onde apenas sombras viviam. O médico tinha planejado ajudá-la para que ela pudesse levar sua sombra e as sombras de sua família com ela. Por isso, ele não se importava se seus filhos morressem, mas sua esposa o fez ver o quanto ele tinha sido egoísta e o quanto seus filhos e as pessoas na ilha precisavam dele. O doutor então tirou um caderno de um cofre, revelando todas as pessoas que ele havia alimentado para Raine, incluindo os pais de Shinpei. Eles não morreram em um acidente, mas foram mortos porque descobriram a caverna de Raine. O doutor fez com que suas mortes parecessem um acidente para encobrir. Quando Shinpei perguntou sobre a verdadeira identidade de Shide, o doutor revelou que Shide foi a primeira pessoa que montou esta clínica e estava por trás de tudo o que havia acontecido. Quando a noite virou dia 23, Ushio encontrou Nagumo e disse que estava preocupada. Ushio tinha visto algumas de suas antigas memórias e percebeu algo estranho. Parte dela estava conectada a Raine. Ela estava com medo de perder o controle como Raine um dia. Nagumo a tranquilizou, prometendo que se isso acontecesse, ela cuidaria disso. Ao mesmo tempo, Mio estava lidando com algumas coisas difíceis. Sua própria sombra, Sombra Mio, começou a falar sobre todas as inseguranças de Mio, como o fato de ela sempre achar que era menos importante que Ushio e por isso nunca contou a Shinpei como realmente se sentia. Se Mio não falasse, Sombra Mio diria as coisas que Mio tinha medo de dizer. Do outro lado da ilha, Soul foi mostrado as cinzas de sua mãe. Ele descobriu que sua família estava secretamente trabalhando para as sombras há 300 anos, e apenas uma pessoa em cada geração sabia desse segredo sombrio. O avô dele não queria que Soul soubesse porque ele era bondoso demais e se importava muito com outras pessoas. Takiko viu que Shinpei estava exausto e disse que ele precisava dormir um pouco. Shinpei finalmente se sentiu seguro o suficiente para descansar porque todos os outros estavam por perto para vigiar. Enquanto isso, o senhor. Nezu tentou ir para casa discretamente, mas Ushio o pegou e insistiu em ir com ele. Ela podia sentir que algo não estava certo, então seguiu até a casa dele, mesmo que ele não quisesse. No porão, eles encontraram a esposa do senhor, Nezu, que havia se transformado em uma sombra. Ela estava fora de controle, e o senhor, Nezu estava pronto para acabar com isso. Ushio ofereceu-se para ajudar a salvá-la, mas o senhor, Nezu recusou, dizendo que essa sombra havia matado sua verdadeira esposa, então ele não podia perdoá-la. Ele pediu a Ushio que saísse para que ele pudesse terminar isso sozinho. Na manhã seguinte, Shinpei acordou e viu que todos estavam bem, o que significava que ele tinha mais tempo antes da próxima chance de voltar no tempo. O grupo decidiu que era hora de se livrar de algumas das sombras na ilha. Eles se dividiram em 3 equipes. Nagumo liderou um grupo, enquanto Shinpei e Ushio foram para outra área. Mio, Sombra Mio e Su voltaram para ajudar o tio Alan e se manterem seguras. Antes de saírem, Sombra Mio insinuou que Mio não estava muito feliz com Shinpei e Ushio saindo juntos. Mas Mio ignorou e deu à Sombra Ushio um pouco do cabelo de Ushio para que ela pudesse criar sua aparência. Antes de sair, Mio disse a Shinpei que tinha algo importante para lhe contar mais tarde e pediu que ele voltasse em segurança. Shinpei e Ushio decidiram visitar a casa de sua antiga professora. Descobriram que uma sombra a havia matado. Essa professora tinha ensinado a maioria das crianças na ilha, e tanto Shinpei quanto Ushio tinham boas lembranças dela. Eles decidiram que precisavam corrigir as coisas. Eles subiram a montanha e ouviram algumas crianças gritando. Quando chegaram, viram que a sombra da professora estava prestes a atacar 3 crianças. Shinpei e Ushio pularam para salvá-las e conseguiram derrotar algumas das sombras. Mas a sombra da professora escapou e tentou atacar novamente, forçando Shinpei a atirar nela. Depois de salvar as crianças, Shinpei e Ushio inventaram uma história para explicar o que aconteceu e pediram às crianças que mantivessem em segredo que Ushio era na verdade uma sombra.
Nesse momento, Ushio começou a dizer algumas coisas estranhas, mas antes que pudessem entender, Nagumo ligou. O grupo se encontrou e percebeu que todas as casas que verificaram tinham apenas marcas pretas deixadas para trás. Os vizinhos pensaram que as famílias tinham apenas ido visitar parentes, então ninguém suspeitou. Parecia que as sombras estavam escondidas em algum lugar, escondendo-se, esperando para executar seu plano no dia seguinte e não queria ser pego por Ushio. Shinpei sabia o que precisava fazer a seguir. Ele estava pensando em ir ao santuário Haruko, onde a Sombra Mil o havia matado pela primeira vez. Ele queria encontrar o sacerdote Masahito. Quando chegaram lá, Masahito deu as boas-vindas a Shinpei e o convidou para entrar. Ushio percebeu que Masahito não era uma sombra. Eles conversaram um pouco até que Shinpei começou a perguntar sobre o deus Haruko. Masahito achou que Shinpei estava apenas curioso, mas então Shinpei mostrou algumas fotos e perguntou por que Masahito aparecia em uma foto antiga. Shinpei sabia quem Masahito realmente era, a primeira pessoa que montou a clínica da família Su e a sombra maligna de 4 braços, Shide. Nagumo e os outros estavam esperando do lado de fora, prontos para atacar. Shinpei perguntou como Shide podia viver tanto tempo e ainda parecer jovem. Shide explicou que ele não era nem uma sombra, nem um humano. Em ciclos anteriores, Shinpei e seu grupo suspeitavam que a figura de 4 braços era Masahito, porque Rain era o deus Haruko, e Masahito era seu sacerdote. A figura de 4 braços não parecia uma sombra normal, porque não conseguia copiar ou escanear ninguém, e usava lama para esconder sua identidade. Quando Ryo foi morto por ele em um loop passado, Ushio mostrou a Nagumo, e ela tinha certeza de que era Masahito porque ele sempre lhe dava uma sensação ruim, assim como a figura de 4 braços. O grupo de Shinpei não tinha provas concretas, então precisavam verificar se as mãos de Masahito estavam queimadas da luta no ginásio na noite anterior. Além disso, na noite anterior, o médico contou a todos a verdade. Shide havia criado Rain para ter filhos para ele, e a família Shide se dividiu em 2 ramos. Um ramo servia Rain como seu deus, e o outro se tornou médicos, trabalhando indiretamente para ela também. Quando Rain teve o filho de Shide, a criança parecia exatamente com Shide. Então Shide fez Rain copiar sua personalidade e colocá-la na criança, permitindo que ele renascesse muitas vezes. Mesmo que o que Shide fez fosse horrível, Shinpei ainda queria saber por que Shide matou seus pais. Shide respondeu que eles foram tolos ao tentar revelar a verdade sobre Rain, então tinham que morrer. Shinpei hesitou em atirar em Shide porque não tinha certeza, e Shide percebeu isso, zombando dele. Ushio continuou dizendo a Shinpei para atirar, mas quando ele hesitou por muito tempo, ela agiu e matou Shide ela mesma. Ela então pegou o telefone de Shinpei emprestado para ligar para os outros, mas de repente, o verdadeiro Shide apareceu atrás deles com marcas de queimadura nas mãos e esfaqueou Ushio. Shinpei disparou sua arma, mas Shide já havia se coberto com a lama preta e atacou Shinpei com uma lança. Os outros correram para ajudar, mas já era tarde demais. Shide sabia que tinha vencido desta vez e lamentou que Ushio se foi. Shinpei se encontrou de volta no ponto onde salvou as crianças na floresta. Mas desta vez, Ushio não voltou com ele. Rain, na forma de um corvo, apareceu e se gabou de que Ushio realmente tinha ido embora desta vez. Ela avisou Shinpei que se ele morresse agora, tudo acabaria de vez. Ela então enviou hordas de sombras para atacá-lo. Quando Shinpei colocou a mão no bolso, Rain sentiu algo e decidiu partir. Shinpei encontrou o colar de Ushio no bolso. Shinpei chamou todos para contar o que aconteceu, e eles ficaram chocados ao saber que Ushio se foi. Shinpei planejou encontrar o grupo de Nagumo em uma pequena ilha perto do mar durante a maré baixa. Mas a pessoa que chamou o grupo de Nagumo não foi Shinpei, foi Rain, que assumiu sua aparência. Enquanto isso, o verdadeiro Shinpei não conseguiu fazer uma ligação porque não havia sinal. Ele correu de volta para a loja para encontrar o tio Allen e perguntar onde estava Mio. O tio Allen disse-lhe que Mio tinha saído com Su para encontrá-lo há 30 minutos, mas ele não sabia para onde elas foram. Shinpei estava confuso sobre como ainda poderia haver uma cópia dele, pensando que tinha conseguido imunidade depois de lidar com sua sombra anteriormente. Parecia que Rain o havia copiado, mas a grande questão era como ela conseguiu copiar seu telefone e usá-lo quando seu telefone real ainda estava com ele. De repente, Shinpei encontrou a Sombra Mil amarrada e a ajudou a remover os pregos. Ela explicou que Mil a havia amarrado por medo de que perdesse o controle quando Ushio morresse. Shinpei percebeu que havia cometido um erro porque no loop anterior, quando sua sombra copiou o telefone e se fundiu com Rain, ela deve ter conseguido uma cópia do seu telefone. Shinpei então recebeu uma ligação de Nagumo, mas foi Rain quem atendeu. Ela lhe deu uma escolha difícil, dizendo as localizações do grupo de Mil e do grupo de Nagumo, forçando-o a decidir quem salvar. Shinpei sabia que precisava agir rápido para mudar o que estava acontecendo. 10 minutos antes, Su e Mil tinham chegado ao jardim do tio Allen e encontraram Shide, que havia se transformado em uma forma de lama negra, pronto para matá-las. O grupo de Nagumo começou a se preocupar com a ligação de Shinpei. Algo não parecia certo, então Nagumo disse ao senhor Nezu e Takiko para se prepararem caso tivessem que lutar. Ela pegou um pequeno martelo e foi sozinha ao ponto de encontro, gravando tudo para compartilhar com Ryu. Quando Nagumo encontrou Shinpei, Ryu rapidamente percebeu que não era realmente ele. Era Rain fingindo. Ele a chamou, e enquanto conversavam, Shide de repente atacou Ryu por trás.
Era estranho porque Shide parecia ser duas pessoas ao mesmo tempo. Ryu sabia que geralmente tinha uma vantagem porque podia ver alguns segundos no futuro, mas Rain tinha descoberto seu truque, tornando-o inútil. Além disso, Shide estava coberto por uma armadura de lama preta, tornando muito difícil machucá-lo. Shide atacou, e Ryu sabia que tinha que desviar e contra-atacar rapidamente quando os pés de Shide tocassem o chão. Ryu também sabia que havia um pequeno atraso entre quando Rain via o futuro e quando ela dizia a Shide o que fazer, então ele tinha que se mover ainda mais rápido. Ele usou o martelo para bloquear o golpe de Shide e então tentou acertar Shide na cabeça, mas não funcionou muito bem. Shide percebeu que Ryu ainda estava sofrendo de um ferimento de bala que ele recebeu na noite anterior, o que o estava desacelerando. Ryu também sabia que o corpo que estava usando, o de sua irmã, não aguentaria muito mais. Ele tentou sinalizar para o senhor. Nezu causara uma distração para que pudesse escapar, mas Nagumo assumiu o controle novamente. Ela não queria fugir. Ela queria que Ryu continuasse lutando. Pela primeira vez, eles podiam conversar sem usar o telefone. Nagumo disse a Ryu que tinha um plano para vencer, então pediu que ele continuasse lutando sem se preocupar com ela. Ryu continuou lutando, quebrou o martelo e pegou uma lança para atacar Shide. Ele conseguiu rasgar a armadura de Shide, fazendo Rain recuar. Rain estava curiosa por que Nagumo voltou para a ilha, mesmo sabendo que seria caçada. Nagumo assumiu novamente e começou a falar para ganhar tempo para seu corpo se recuperar. Ela explicou que voltou porque se sentia mal pela morte de Ryu, achando que era culpa dela por estar muito próxima de Rain. Nagumo então quebrou a lança e esfaqueou Shide, dando a Ryu uma chance de entrar na armadura de Shide e se separar dele. A armadura de lama de Shide estava se desfazendo, mas o corpo de Nagumo estava ficando mais fraco. Finalmente, Ryu conseguiu recuperar seu próprio corpo. Enquanto isso, Shinpei e Sombra Mil encontraram Rain no jardim do Tio Allen, disseram-lhes que Mil e Su tinham sido levadas para a caverna de Rain. Assim que Sombra Mil derrotou Rain, ela percebeu que a verdadeira Mil tinha sido devorada pela verdadeira forma de Rain. Shinpei ainda não reiniciou o tempo porque queria ver o que aconteceria com Nagumo. No caminho, Shinpei encontrou Takiko, que lhe disse que o senhor Nezu e Tetsuo a ajudaram a escapar, mas ela estava gravemente ferida e não sobreviveria por muito tempo. Ela instou Shinpei a se apressar para a ilha para encontrar Ryui. Shadow Mil mostrou a Kiko algumas memórias, então ambos sabiam que o tempo estava se esgotando. Shinpei percebeu que não podia perder mais tempo, porque se morresse agora, voltaria para quando levou as crianças montanha abaixo. Ele decidiu tentar salvar a Sombra Mil primeiro, depois impedir o grupo de Soul Mil de encontrar Shide. Shinpei reiniciou o tempo novamente e conseguiu parar Soul Mil e a Sombra Mil a tempo. Ele pediu a Soul Mil para voltarem e protegerem as crianças na loja do Alan, enquanto ele e Shadow Mil se dirigiam ao grupo de Nagumo. Ele acreditava que tinha chegado bem a tempo quando o grupo de Kiko se juntou à luta com Ryui. Mil se moveu rapidamente usando as sombras e Shinpei a alertou para evitar todas as armadilhas que Rain havia preparado ao longo do caminho. Shinpei chegou lá bem quando uma das grandes sombras de Kiko estava prestes a ser derrubada. Apesar de seus esforços, Rain descobriu o que ela estava fazendo e avisou Shide para derrotar Nagumo e Ryui. O Sr. Nezu percebeu que o lado deles estava perdendo feio, mas então Rain notou algo estranho. Shinpei estava brilhando. Ela disse a Shide para recuar. Shinpei correu até Nagumo, pronto para reiniciar o tempo novamente para salvá-la, mas Sombra Mil o impediu. Ela sabia que Shinpei estava no limite, e que quanto mais ele tentasse reiniciar, pior as coisas ficariam. Nagumo disse a Shinpei que Rain era apenas uma criança sendo controlada por Shide. Se possível, ela pediu a ele para ajudar a libertar Rain do controle de Shide. Shinpei prometeu a ela, e ela também pediu que ele cuidasse de Ryu antes de falecer. Perder Nagumo foi uma grande perda para Shinpei. O doutor armazenou o corpo dela no porão e avisou que a mídia chegaria em breve, porque a notícia da morte de Nagumo se espalharia. Mas Shinpei agora parecia ter a habilidade de Ryui de ver o futuro, e sabia o que o doutor ia dizer antes mesmo de ele falar. Ele também sabia que uma tempestade estava prestes a chegar. Sou se sentia culpado por não poder ajudar Shinpei e pela morte de Nagumo, lutando com suas emoções. Ele sabia que ninguém o culpava, mas Shinpei estava carregando muito em seus ombros. Enquanto isso, Shinpei percebeu que eles tinham perdido muito: o Shio, Nagumo e todas as armas que o Shio podia criar. Mas a Sombra Mil perguntou o que estava no bolso de Shinpei. Era um pedaço do colar de Ushio. Shadow Mil reconheceu como uma memória que Ushio havia deixado para trás, que havia assustado Rain antes. Shadow Mil explicou que o colar não era o corpo de Ushio, mas apenas uma memória. Shinpei lembrou que se esperassem até amanhã, Ushio voltaria novamente, e se ela escaneasse o colar, recuperaria suas memórias. Isso deu a Shinpei alguma esperança. Enquanto isso, Zou estava sentado em frente ao altar de Ushio, perguntando-se se as memórias dos ciclos anteriores permaneceriam. Nesse momento, Mil entrou e Sou estava prestes a perguntar a ela, quando ela disse que era uma sombra. Mas quando Sou perguntou sobre Shinpei, Mil percebeu que era realmente humana e admitiu que o via apenas como amigo. Então, eles decidiram permanecer amigos. Mil então foi confessar seus sentimentos a Shinpei, dizendo que realmente gostava dele, mas Shinpei já sabia o que ela ia dizer e a rejeitou gentilmente, pedindo desculpas por não sentir o mesmo. Mesmo que Mil meio que esperasse isso, ela ainda queria dizer para não ter arrependimentos.
Ela voltou para chorar com Kiko, e a Sombra Mil pensou que se Rain fosse destruída, o Shio também desapareceria. Ela achou que isso daria a Mil outra chance com Shinpei, mas não queria conquistá-lo dessa forma. Não importa o que aconteça, tudo seria decidido amanhã. Shinpei disse a todos que talvez pudessem encontrar o Shio novamente. Ele explicou que quando ele reiniciava a linha do tempo, sempre havia duas Ushios, uma com eles e outra no mar esperando para chegar à costa no dia 24. Mas desta vez o Shio desapareceu, então a única chance deles era encontrar a versão de Ushio que ainda estava no mar. Shinpei acreditava que, antes de desaparecer, o Shio deve ter descoberto isso e deixado sua memória como uma pista. Ele mostrou ao grupo como o colar que ele tinha apontava para onde o Shio poderia estar. O Sr. Nezu supôs que o colar funcionava com as marés, o que significava que quando a maré estivesse mais alta às 6 horas da manhã, o Shio estaria mais próxima deles. É quando eles precisariam agir. Se errassem, a perderiam para sempre. Enquanto isso, Shide contou às pessoas na ilha o que fariam no festival. O Sr. Nezu ficou surpreso ao falar com Ryue novamente, agora dentro do corpo de Shinpei. Eles conversaram um pouco sobre Nagumo e então notaram o colar reagindo. Raine tinha perdido o rastro de Shinpei por 2 horas. Ela percebeu que ele estava escondido em algum lugar sem sinal, então não conseguia encontrá-lo. Ela decidiu mudar seu plano e enviou suas sombras para procurar o Shio primeiro, para impedir que o grupo de Shinpei a encontrasse. Shide também se juntou à busca. De repente, Shide notou algo estranho. Uma sombra se separou do grupo. Foi então que ele percebeu que era na verdade Shinpei escondido dentro de uma grande sombra. Shinpei estava seguindo o sinal do colar que o estava levando até o Shio. Shide correu atrás dele, e logo eles viram Ushio. Ela estava pensando em Shinpei quando ouviu a voz dele. Então uma grande sombra a agarrou e a trouxe para a superfície. A grande sombra se sacrificou para que Shinpei pudesse restaurar as memórias de Ushio. Com suas memórias de volta, Ushio pôde lutar contra as outras sombras sozinha. O plano de Shinpei funcionou sem que eles perdessem muito, e o Shio percebeu que a armadura de lama de Shide estava danificada da última batalha. Ela queria atacar novamente, mas a Sombra Mil a puxou de volta, dizendo que precisavam seguir o plano. Shinpei sabia como se esconder de Raine, então ele queria tentar novamente. Mas Shide tentou atirar na mão dele. Felizmente, Ryu previu isso e ajudou Shinpei a desviar do tiro para que Shinpei pudesse dar outro tiro e reiniciar a linha do tempo. O grupo de Shinpei tinha aprendido que podiam se esconder dentro da grande sombra e ainda controlá-la para lutar. Mas eles também sabiam que se a grande sombra se machucasse, eles sentiriam também. Agora que tinham Ushio de volta, foram para o esconderijo sob a caverna de Raine. Embora Raine ainda não os tivesse detectado, precisavam agir rápido e destruir seu corpo real. No entanto, Raine e Shide haviam armado armadilhas para atrasá-los. O primeiro era um monstro sombra. Tokiko decidiu ficar para trás com a grande sombra para lutar contra ele. Assim o resto poderia avançar. Sou disse à sua irmã para ter cuidado e não se machucar. O grupo de Shinpei então chegou a uma parede completamente negra que se curava quando tentavam quebrá-la. O Shio tentou atravessá-la, mas não funcionou. Shinpei teve uma ideia e disse à Sombra Mil para se transformar em fogos de artifício que tinham copiado antes. Ela explodiu, criando um buraco na parede para eles passarem. Quando passaram, Shide apareceu, então eles se apressaram antes que a parede se fechasse. O Sr. Nezu ficou para trás para lutar contra Shide, dando tempo para os outros escaparem. O grupo chegou ao corpo de Raine e Shinpei percebeu um som de zumbido que ela estava fazendo. Era assim que ela controlava as sombras, e porque Ryu estava dentro de Shinpei, isso ele podia sentir também. Mas o Shio ajudou a apagar esse sinal, fazendo Shinpei se sentir melhor. Agora, Shinpei e o Shio tinham que enfrentar Shide juntos. Ushio deu um soco em Shide e foi atrás do corpo de Raine. Shide tentou detê-la, mas quando Ushio estava prestes a atacar Raine, ela hesitou. Isso deu a Mil a chance de apunhalar Shide, pensando que finalmente o tinham derrotado. A Sombra Mil achou que tinha acabado, mas então o olho de Ushio ficou vermelho, assim como o de Raine, e o olho direito de Shinpei também mudou. A Sombra Mil percebeu que Ushio não tinha derrotado completamente Shide, e ele ainda estava vivo. Shide concluiu que Raine não era mais útil e decidiu se livrar dela. Raine implorou para ele não a deixar, mas ele transformou sua mão em uma lâmina e a cortou ao meio. De repente, um portal se abriu e Shide disse que esperaria por Shinpei do outro lado. O portal começou a puxar todos para dentro. O Shio tentou impedir Shinpei, dizendo-lhe que se ele entrasse, talvez nunca mais voltasse. Mas ela também queria ir sozinha, então Shinpei recusou. O Shio pediu a Ryu para tirar Shinpei dali, mas Ryu queria cumprir sua promessa à irmã e ajudar Raine. Shinpei disse a Ushio que sempre estaria lá para ela, e juntos eles entraram no portal. Shinpei acordou no mundo de Raine, percebendo que este lugar era diferente. O tempo não funcionava da mesma forma aqui, então se ele morresse, não poderia reiniciar. Ele decidiu encontrar o Shio, e Ryu podia dizer que ela estava perto porque a arma que ela tinha feito ainda estava por perto. Shinpei estava machucado, então Ryu se ofereceu para compartilhar a dor com ele. Enquanto olhavam ao redor, perceberam que este lugar parecia com a ilha que conheciam. Eles ouviram uma música e viram uma pequena bola brilhante que lembrava Miu a Shinpei. A bola se moveu, e eles a seguiram até uma cidade antiga onde viram sombras que pareciam pessoas, mas Ryu percebeu que essas sombras não pareciam perigosas.
A bola os levou a um grupo de sombras, e então elas desapareceram, revelando Ushio no meio. Ushio parecia doente, e Raine apareceu de repente de dentro dela. Ryu lembrou que sua irmã havia dito que, se Raine tomasse conta de Ushio, Nagumo teria que detê-la. Como Nagumo tinha ido embora, Ryu estava pronto para fazer isso sozinho. Ryu se preparou para atirar, mas Shinpei o impediu. Ushio disse a eles que ainda estava bem, e explicou que a Raine dentro dela não era a que tinha machucado Ryu. Ela revelou que Raine tinha dois lados. Um era a garota humana que tinha sido copiada por Haruko, e o outro era o deus Haruko, adorado pelos Ilhéus. A Raine dentro de Ushio era a que tinha sido amiga de Nagumo. Raine queria falar com eles, e quando concordaram, ela saiu. Ela explicou que estava tendo um longo sonho, que na verdade eram as memórias de Ushio. Ela se sentia mal pelas coisas que o outro lado dela, Haruko, tinha feito. Ryu disse a ela para não se desculpar porque o verdadeiro vilão era Shide, que estava controlando tudo. Shide queria pegar o olho de Ushio e usá-lo para alcançar um lugar mais alto onde ele pudesse controlar o tempo e o espaço. Ushio então disse que tinha lido os pensamentos de Shide e descoberto que ele queria destruir o mundo. Do nada, bombas começaram a cair como se fosse uma cena de guerra louca. Ushio rapidamente pulou para proteger todos das explosões. Shinpei percebeu que se Shide queria usar esse olho especial para voltar ao mundo real, então eles provavelmente poderiam usá-lo também. Raine explicou que essas bombas vinham das memórias de Haruko, e que precisavam impedi-la de lembrar desse dia terrível. Shide estava forçando Haruko a reviver algo horrível, e isso estava bagunçando tudo. Raine disse que tentaria impedir que as más memórias de Haruko tomassem conta, mas ainda precisavam lidar com Shide e sua armadura super resistente. Ushio tinha certeza de que poderia lidar com isso, já que tinha alguns novos poderes de Mio. Raine conseguiu congelar as memórias de Haruko, parando o tempo. Ushio pulou de uma bomba para outra, indo direto para Shide, que estava em um avião, mas quando chegou lá, percebeu que a armadura de Shide estava vazia. Shide apenas riu e tentou atacar. Bem antes de ele conseguir agarrar seu olho, Ushio comeu um pedaço de seu antigo eu e se transformou em uma criança novamente. Ela recuperou seu olho e foi atrás de Haruko, apagando a memória das bombas. Enquanto caía, Ushio disse a Shinpei que o corpo real de Shide ainda estava no mundo real, usando Haruko para controlar a armadura. Shinpei não entendeu o que estava acontecendo com a armadura, mas Ushio percebeu algo importante. A parte da armadura de Shide que ela apagou não estava se regenerando. Isso significava que se ela pudesse apagar tudo, eles poderiam vencer. Mas Ushio desmaiou e Shinpei correu para pegá-la. Raine explicou que Ushio não podia se curar completamente e tinha que permanecer em sua forma de criança por enquanto. Como Ushio não podia mais lutar, Shinpei pensou em Ryu assumir a armadura de Shide, mesmo sendo super arriscado. Ushio acordou e disse a eles através de suas mentes que poderia fazer mais balas para a arma, mas levaria 2 minutos e eles teriam que aguentar até lá. Shide começou a ficar desconfiado, percebendo que eles tinham algum tipo de plano. Ele não esperava que Raine se voltasse contra ele, mas ela disse que ele não era mais a mesma pessoa. Shide não se importou e só queria fazer o que tinha vontade. Ele atacou, ignorando as balas de Shinpei porque elas não o machucavam. Ushio transformou a arma em um martelo como o que Nagumo tinha usado antes. Shide tentou machucar Ushio, mas Ryu entrou no meio, mesmo machucando a mão de Shinpei, e empurrou Shide para longe. Shide então tentou atirar em Shinpei, mas Ryu desviou. A bala se transformou em Shide, que de repente apareceu atrás deles e cortou o braço esquerdo de Shinpei. Ryu percebeu que as armas não estavam funcionando mais, mas Shinpei disse que era hora de mudar o plano. Eles continuaram lutando com Ryu, desviando dos ataques de Shide, até que ele finalmente se aproximou o suficiente para tocar Shide e assumir a armadura. Shinpei estava com tanta dor que quase desmaiou porque Ryu não estava mais bloqueando a dor. Ushio tinha acabado de terminar de fazer a arma, mas nesse momento, Shide prendeu Ryu em alguma lama e o jogou para fora da armadura. Com o controle de volta, Shide disse a Shinpei que Nagumo já tinha tentado esse truque antes, então ele já sabia como lidar com Ryu. Shinpei estava a poucos passos da arma, mas começou a desaparecer. Ushio transformou-se em uma bala e disse a Shinpei que estava pronta para o confronto final. Quando Shinpei correu em direção à arma, Shide tentou detê-lo. Shide conseguiu acertar Shinpei antes que ele pudesse pegar a arma, mas Raine a moveu para mais perto dele. Shinpei pegou a arma, desviou do ataque de Shide e atirou nele. Com Shide fora de cena, seu corpo real no mundo exterior estava muito velho e fraco para fazer qualquer coisa. Ushio voltou ao normal e segurou Haruko em seus braços. Ela disse que tiraria a dor de Haruko, e quando começou a fazer isso, foram subitamente enviados de volta para a ilha Hitogashima, 300 anos atrás. Eles viram uma grande baleia na praia e Raine estava caminhando em direção a ela. Ryu percebeu que foi quando Haruko assumiu Raine pela primeira vez, começando toda a confusão. Ryu tentou parar Raine, mas então sentiu alguém segurar sua mão. Era Shinpei, avisando-a para não se aproximar da baleia, e ela se assustou pensando que viu um fantasma e fugiu. Ryu explicou que o olho despertado de Shinpei agora permitia que ele tocasse e mudasse o passado. Haruko ainda tentava alcançar a baleia, mas Ushio entregou Haruko a Shinpei e foi até a baleia sozinha. Ela explicou que finalmente entendeu o que Haruko queria, apagar a baleia para que todas essas coisas ruins não acontecessem novamente.
Haruko gritou, mas quando Ushio apagou a baleia, Haruko se acalmou e desapareceu. Haine também começou a desaparecer e agradeceu a eles. Ela perguntou a Ryu se poderiam ser amigas quando ela renascesse, e Ryu concordou. Ambas desapareceram e logo depois Ushio começou a desaparecer também. Shinpei disse a ela que queria ir junto, mesmo que significasse desaparecer também, porque não queria ficar sem ela. Mas Ushio não queria que ele desaparecesse e prometeu enviá-lo de volta em segurança porque todos estavam esperando por ele. Mesmo que tenham passado por muita coisa, Ushio estava feliz por ter passado esse tempo com Shinpei. Shinpei tentou dizer a ela como se sentia, mas Ushio desapareceu antes que ele pudesse. Ushio encontrou uma maneira de quebrar o loop temporal e reiniciar tudo. Ela deixou uma mensagem no telefone de Shinpei e o enviou de volta ao momento em que ele estava sentado no barco, dizendo-lhe para encontrá-la. Shinpei acordou e viu Nagumo no barco, esbarrando nela acidentalmente. Ele viu Nagumo sentada à sua frente e sentiu-se aliviado por ela ainda estar viva. Ele contou a ela quem ele realmente era. Quando desceu do barco, viu Nagumo olhando para ele com desconfiança. Shinpei não entendia como sabia que ela era Nagumo, mas então viu Miu correndo em sua direção e tentou pará-la. No entanto, os freios da bicicleta dela não estavam cortados, deixando-o confuso sobre o que estava acontecendo. Shinpei encontrou os irmãos Sou novamente e ficou feliz que eles estavam bem, embora não conseguisse lembrar por que estava tão preocupado antes. Ele não sabia por que voltou, mas foi informado de que o Shio lhe enviou uma mensagem, então ele retornou. Ele desceu a rua e encontrou Ushio novamente, que brincando disse que deveria dar um soco nele por ter ido embora sem se despedir. Em vez de ir para casa, ele foi ao restaurante do Allen, porque seus pais ainda estavam vivos e não estavam em casa, então disseram para ele ir comer em algum lugar. Quando chegou ao Allen's, encontrou todos novamente. Ele se lembrou porque voltou no dia 21. Ele recebeu uma mensagem de Ushio pedindo para ele voltar à ilha para visitar sua cidade natal. Ele estava preocupado que algo ruim pudesse acontecer, então decidiu voltar. Ele então foi ao supermercado da Shiori e viu que as crianças ainda estavam seguras. Haveria um festival de fogos de artifício em breve. As crianças mencionaram que o festival coincidia com o aniversário de Haine, algo que Shinpei não tinha notado antes. Ele então foi ao santuário e encontrou Masahito, que era velho e tinha um filho. O filho de Masahito disse que o Shio estava limpando o lixo da praia porque perdeu seu colar lá. Shinpei de repente lembrou-se de algo e pediu para sair. Ele encontrou Ushio novamente na praia e eles conversaram sobre um sonho que ambos tiveram onde pensaram que nunca se veriam novamente. Shinpei então encontrou o colar e decidiu colocá-lo nela ele mesmo. 2 dias depois, Shinpei teve uma conversa com Nagumo, que estava curiosa sobre como ele a conhecia de um sonho. Ela começou a pensar em mundos paralelos. Nesse momento, a mãe de Sou também chegou. Eles eram casados, e Haine e Shiori eram suas filhas. Ushio e Miu tinham terminado de se preparar para o festival e a mãe de Shiori pediu para todos ficarem juntos para uma foto em grupo. Naquela noite, o festival aconteceu e todos estavam se divertindo muito. Sou perguntou a Shinpei se ele já tinha se reconciliado com Ushio, mas ele não tinha. Sou então sugeriu que Shinpei fosse à praia com todos para assistir aos fogos de artifício. Assim Sou poderia ter um tempo a sós com Miu. Shinpei sabia que Sou ainda não tinha desistido de Miu. Quando Miu perguntou, nem Sou nem Shinpei disseram nada. Então Shinpei percebeu que Nagumo estava sempre escrevendo seu romance sem parar. Então ele a lembrou de que os fogos de artifício estavam prestes a começar. Ushio então ligou para Shinpei e disse para ele encontrá-la na praia para que Sou pudesse ter alguma privacidade para sua confissão, embora ambos soubessem que Sou provavelmente seria rejeitado como no ano passado. Mas parecia que desta vez Sou tinha feito algum progresso, já que Miu não o rejeitou imediatamente. Shinpei e Ushio se encontraram perto da praia. Ele trouxe comida para ela e eles finalmente fizeram as pazes. Agora é o aniversário da Ushio e a Miu está fazendo um bolo. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo.